O anime começa apresentando nosso protagonista, o Satoru, um cara de 37 anos que tem um emprego dos sonhos, mas com um pequeno detalhe, ele ainda é virgem e nunca namorou na vida. Pior que ele tá super de boa com isso. E logo após essa introdução, o Satoru encontra um dos seus subordinados, o Tamura, que resolve apresentar a sua futura esposa, a Miho. O Satoru se apresenta super educadamente, e logo depois, o Tamura convida o chefe para comer com eles. O prota aceita na hora, já que quer dar os parabéns pro casal de um jeito bacana. Mas sente o drama, do nada aparece um maluco com uma faca na mão, correndo direto pra cima do Tamura. Vendo aquilo, o prota não pensa duas vezes e empurra o amigo para salvar a pele dele. Só que acaba levando o golpe no lugar e o doido foge. O clima pesa de verdade. O Tamura corre para perto dele tentando chamar uma ambulância em desespero, enquanto o Satoru começa a reclamar que está sentindo um calor absurdo. É bem nessa hora que uma entidade misteriosa ecoa na mente dele e concede uma habilidade de resistência ao calor. Como ele tá ali literalmente indo de arrasta para cima por causa do ferimento, a voz continua e joga na conta dele resistência a perfurações e ataques físicos, além de anulação de dor, já que ele estava sofrendo muito, e começa a projetar um corpo que não precise de sangue. Percebendo que está perdendo muito sangue e que não tem mais jeito, o nosso herói faz seu último e mais nobre pedido. Implora pro Tamura destruir o disco rígido do Sol PC, e o amigo aceita na hora. Enquanto isso, a entidade não para de encher a ficha do cara. O Satoru pensa que na próxima vida vai dar em cima de todas as garotas que ver pela frente, o que faz a voz dar a ele a habilidade Predador. Logo em seguida, ele reflete que por ter chegado a quase 40 anos daquele jeito, deveria ser considerado um grande sábio. E bingo, a entidade adiciona a habilidade Grande Sábio pouco antes dele finalmente ir de base. Mas a história tá só começando. Depois de um tempo, ele nota que a consciência continua intacta e fica se perguntando o que diabos está rolando, já que não consegue sentir nada e perdeu os sentidos humanos. A grande revelação vem aí, ele reencarnou como um slime dentro de uma caverna. Sem entrar em pânico, ele decide testar o novo corpo e descobre que não precisa mais comer nem dormir. Curioso, ele começa a engolir várias plantas que encontra pelo caminho, até se perguntar o que acontece com tudo aquilo. Nessa hora, a voz interior volta e revela ser a própria habilidade Grande Sábio, explicando que agora ele pode devorar qualquer coisa com o predador, permitindo analisar e adquirir os poderes de tudo que engolir. Ouvindo isso, o prota manda analisar as plantas e descobre que são ervas mágicas curativas. Então ele começa a devorar tudo que pode para guardar no estômago e criar poções de cura. O bicho pega gosto pela coisa e decide adicionar também umas pedras mágicas super valiosas, passando o dia todo farmando materiais na caverna e entendendo melhor como as suas novas habilidades funcionam. Só que durante essa exploração, ele dá de cara com uma parede mágica gigante, que na verdade é um selo prendendo um dragão colossal. O monstrão não perde tempo e puxa assunto, mesmo o slime não tendo olhos nem boca, já que o dragão consegue ler pensamentos. Vendo a situação, o dragão decide dar uma força e ajuda ele a obter a habilidade de sentido mágico, para que ele finalmente possa perceber as partículas mágicas ao redor. E olha só que maravilha! Ao aprender essa habilidade, o nosso prota finalmente recupera a visão e fica super empolgado por voltar a enxergar. Depois dessa, o dragão resolve se apresentar formalmente, revelando que seu nome é Veldora. O Veldora explica como as coisas funcionam, já que os slimes normais são monstros de rank baixo que não tensam. É aí que o prota joga real e conta que costumava ser humano. Veldora saca na hora que ele é um reencarnado e explica a história. A galera reencarnada costuma ser invocada por pessoas muito poderosas que jogam uma maldição neles logo de cara só para evitar qualquer rebelião. Curioso, o prota pergunta por que o Veldora tá ali selado. O dragão conta que uns 300 anos atrás acabou causando um caos por acidente, o que fez uma heroína mascarada intervir e prender ele com um selo chamado Prisão Ilimitada. Veldora aproveita para dar aquela aula e revela que existem duas formas de ir parar naquele mundo. A primeira é como um viajante, onde a pessoa transporta a própria alma de um mundo para o outro, e a segunda é sendo invocado. Só que para isso rolar, precisam de uns 30 magos poderosos fazendo um baita ritual. O prota ouve aquilo e pergunta se ele não sai dali há 300 anos, e Veldora confirma, dizendo que tá num tédio absurdo. Sente o drama. Ouvindo isso, o prota lembra do seu próprio passado solitário, sem nunca ter tido uma namorada. Batendo aquela empatia forte pelo que o dragão tá passando, ele manda a boa e oferece ser amigo do Veldora. O grandalhão fica surpreso num primeiro momento, mas acaba topando a amizade. Logo em seguida, o prota começa a quebrar a cabeça para dar um jeito de livrar o Veldora do selo, o que faz o dragão pensar que o slime é realmente um cara nota 10.
O Prota tenta usar a habilidade Predador para absorver a prisão ilimitada, mas o negócio não faz nem cócegas. Sem perder tempo, ele pede para o Grande Sábio analisar uma outra saída. Depois de processar um pouco, a habilidade entrega a tática perfeita. Eles precisavam lidar com o selo por dentro e por fora. Com isso em mente, o Prota propõe que o Veldora viva no estômago dele por um tempo, já que ele tentaria absorver o dragão junto com o selo, enquanto o Veldora atacaria a barreira pelo lado de dentro. O dragão aceita o plano, até porque a magia dele estava vazando ano após ano e ele ia acabar indo de base com o tempo de qualquer jeito. Mas antes de colocarem a mão na massa, o Veldora decide dar um nome para o nosso slime. Nesse mundo novo, o nome é gravado direto na alma e faz a pessoa evoluir. O dragão sugere até que eles usem um sobrenome em comum. O Prota pensa um pouquinho e escolhe Tempest Veldora. O dragão fica super animado, adorando o sobrenome, e então devolve o favor, batizando o Prota de Rimuro Tempest. Na mesma hora, a alma do Rimuro começa a se alterar de um jeito misterioso, deixando ele todo surpreso com a mudança. Com as apresentações feitas, Veldora pede para o Prota começar o plano. Rimuro ativa o Predador, engole o Veldora junto com o selo e o Grande Sábio já começa a analisar a prisão ilimitada. Com a missão cumprida por ali, o Rimuro decide procurar uma saída da caverna. Pelo caminho, ele continua coletando e absorvendo vários objetos. Mais pra frente, ele entra em um pequeno lago subterrâneo, o que rende para ele novas habilidades tendo a água como elemento. É assim que ele descobre que consegue gerar uma lima de água super potente. Depois de passar uns dias na caverna, o bicho pega. Rimuro dá de cara com uma cobra negra gigante. Vendo que não tinha como escapar, o Prota não pensa duas vezes. Lança a braba usando o corte de água e faz a cobra perder a cabeça, literalmente resolvendo o combate num piscar de olhos. O Prota resolve testar os poderes na prática e manda logo a habilidade Predador pra cima da cobra. Feito isso, ele ganha as habilidades dela e já sai na caça de um novo monstro para treinar. Quando acha um alvo, ele consegue se transformar na própria cobra que absorveu, usando as novas habilidades para deletar os monstros do mapa. Animado com a nova força, ele começa a lutar contra vários outros monstros só para roubar os poderes deles, o que rende até a habilidade de criar uns fios super resistentes. Depois de uns dias nessa rotina de farm, ele consegue absorver um morcegão gigante e, graças à onda ultrassônica do bicho, finalmente volta a falar. Passado um mês inteirinho preso nessa caverna, ele finalmente acha a saída, que nada mais é do que uma porta colossal. Nisso, ele percebe que a porta está sendo aberta por um trio de aventureiros. O Prota logo trata de se esconder e, para sua surpresa, percebe que consegue entender direitinho a conversa deles. O Grande Sábio entra em cena e explica que ele está entendendo o idioma graças ao sentido mágico, o que significa que ele vai conseguir trocar ideia com várias criaturas diferentes. Logo depois, um dos aventureiros usa uma habilidade de furtividade, deixando a equipe inteira invisível para poderem entrar na caverna. Aproveitando a deixa, o Prota finalmente sai de lá e bota os pés no famoso Bosque de Jura. Já do lado de fora, ele começa a pensar no Veldora e bate aquela sensação reconfortante de que o amigão não sumiu de vez. Com isso em mente, ele decide seguir seu caminho nesse novo mundo. Só que não demorou muito de caminhada para ele esbarrar num grupo de goblins que pareciam estar morrendo de medo. O motivo? Eles sacaram de longe que o Prota tem uma aura muito poderosa. Vendo a situação, os goblins resolvem pedir um favorzinho para ele, acaba indo até a aldeia deles bater um papo com o líder. O velhinho conta que um monte de seres mágicos começaram a ficar super ativos recentemente, já que era o Veldora quem botava a ordem na casa e mantinha a paz no bosque. Sem o dragão por lá, a bandidagem de monstros começou a fazer os goblins de saco de pancadas. E o líder já manda a real. A pior ameaça no momento é uma alcateia de lobos mega perigosos. Depois de explicar a treta toda, o líder implora para que o Prota os proteja, já que ele também consegue sentir um poder enorme vindo do slime. Ouvindo isso, o Prota decide usar o sentido mágico para mudar a perspectiva e dar uma olhada em si mesmo em terceira pessoa. É só aí que ele percebe que estava andando por aí exalando uma aura cabulosa, então ele logo trata de esconder esse poder todo. O líder volta a focar no drama e revela que muitos goblins já descarçaram por causa desses lobos, implorando de novo por socorro. Tentando manter a pose de entidade suprema e cuidadosa, o Prota pergunta o que ele ganharia em troca se ajudasse. O líder, sem piscar, promete lealdade total em troca de proteção.
Na mesma hora, o Prota lembra do seu passado no Japão e dos seus subordinados, o que faz bater aquela nostalgia forte. Juntando isso com o peso na consciência de saber que ele tem uma parcela de culpa no sumiço do Veldora, o nosso slime percebe que simplesmente não pode virar as costas para eles. Sente o clima. Bem nessa hora, a galera começa a ouvir o uivo assustador dos lobos ao fundo, e os goblins entram em pânico total, achando que tudo tá perdido. Mas o Prota toma a frente, sai da tenda para acalmar os ânimos de todo mundo e lança a braba, dizendo que vai defender a aldeia no lugar do Veldora. A alegria toma conta do lugar e todos os goblins se ajoelham em agradecimento, oficializando nosso Prota como o novo líder e guardião deles. Assumindo a branca, ele decide visitar os goblins feridos e, chegando lá, vê que a maioria tem machucados muito profundos. Num movimento inusitado, o Prota simplesmente devora um dos goblins machucados só para expulsar o coitado segundos depois, inteirinho e totalmente curado. Ele revela que usou uma poção de ervas especial enquanto absorvia o Goblin. E é aí que, ao verem que o esquema funciona que é uma beleza, vendo aquilo, o Prota decide curar todos os feridos na mesma pegada. Os Goblins, claro, ficam numa gratidão gigante. Logo em seguida, ele já assume o comando e manda a galera construir uma cerca para dar aquele buff na defesa da aldeia. Quando a noite cai, a coisa fica séria. A alcateia de lobos aparece colada na vila. O líder deles já manda atacar, mas todo mundo congela quando dá de cara com o nosso slime, que avisa na moralzinha pra eles recuarem, pelo próprio bem deles. Só que o chefe dos lobos ignora o aviso totalmente e manda a tropa avançar. Péssima ideia. Num piscar de olhos, o Prota trava todo mundo com aqueles fios reforçados que ele pegou na caverna, dando a brecha perfeita pros goblins contra-atacarem. O líder dos lobos ainda tenta dar o bote final no Rimuru, mas é parado pelos fios, e na sequência acaba indo de arrasta pra cima, decapitado pelo corte de água. Sem perder o timing, o Prota absorve o lobão, assume a forma dele e manda a real pra alcateia, exigindo que recuem. O resultado, os lobos restantes simplesmente se rendem ali mesmo e juram lealdade absoluta ao nosso herói. No dia seguinte, o Prota reúne a galera toda, goblins e lobos, e solta a nova regra. A partir de agora, o pessoal vai viver em duplas. Cada goblin faria parceria com um lobo, já que ele precisava de todo mundo trabalhando em equipe para buscar recursos pra vila. É nesse papo que ele descobre um detalhe curioso: ninguém ali tem nome. O Rimuru então resolve batizar geral, o que deixa a aldeia inteira no hype. Ele começa nomeando o líder dos goblins como Rigurd, o filho dele como Rigor e continua distribuindo nomes pra todo lado. Quando chega a vez dos lobos, ele chama o filho do antigo chefe de Hanga, deixando o bicho emocionado. Mas aí, sente o drama. Antes que o Prota conseguisse terminar o serviço, ele simplesmente apaga. Dar nomes gasta muita energia mágica e ele acaba ficando 3 dias inteiros desmaiado. Quando finalmente acorda, dá de cara com o Rigurd, que tá com um visual completamente diferente, gigante e musculoso, já que evoluiu por ter recebido um nome. Logo atrás, o Hanga também aparece na tenda com uma forma nova e intimidadora. Só que o Hanga fica tão feliz de ver o mestre Ben que começa a abanar o rabo com tanta força que, bom, destrói a tenda inteira no processo. Olhando em volta, o Prota fica de queixo caído ao perceber que todos os goblins evoluíram. Depois de absorver o choque, ele tira um momento para conversar a sós com os lobos e pergunta pro Hanga como é que a alcateia toda evoluiu se nem todo mundo ganhou o nome. O lobão explica que a raça deles é totalmente conectada, então quando o Hanga foi batizado, o upgrade valeu pra matilha inteira, e de quebra ele avisa que agora a espécie dele se chama Lobo Tempeste, em homenagem ao mestre. Com essa situação resolvida, o Prota convoca uma reunião geral e estabelece 3 regras de ouro para a nova comunidade: não atacar humanos, não brigar entre si e não menosprezar outras raças. Na hora de dividir as tarefas diárias, porém, o Rimuru percebe um probleminha. A galera é péssima em construir casas e fazer trabalhos manuais. O Rigurd logo dá a letra, lembrando que a raça dos anões é especialista nesse tipo de serviço. Sem pensar 2 vezes, o Prota decide que a próxima parada é a cidade dos anões, do Argon. Ele monta um grupo pequeno para a expedição, escolhendo um goblin chamado Gobita para ser o guia da viagem. Depois de umas boas horas de viagem, o esquadrão decide dar uma pausa para descansar. É nessa hora que bate aquela dúvida pesada no Prota, e ele pergunta pro Hanga na lata se o lobo não sente raiva dele por ter eliminado seu pai e antigo líder da matilha. Mas o Hanga é puro coração. Ele diz que só sente gratidão, já que o Rimuru poupou a vida dele e ainda deu um nome e um propósito. Com o clima mais leve, eles retomam a viagem, que leva uns 3 dias no total, usando os lobos como montaria para agilizar o trajeto. Quando finalmente chegam na entrada imponente de Dworgen, o Prota decide entrar na cidade só com o Gobta, porque não quer chamar muita atenção andando com um grupo enorme. Então ele pede pra galera esperar lá fora e entra na fila de boa.
Mas aí brotam os caçadores de recompensa querendo arrumar treta. O Prota não pensa duas vezes, vira um lobão para espantar nos caras no grito. Só que isso dá um agro absurdo e vira uma bagunça gigantesca. O resultado? O guarda percebe a confusão e tanto o Prota quanto o Gobita vão parar direto no chilindró da cidade. Lá na cela, o Prota tenta meter o migué e explicar pro guarda o que rolou, mas o cara não bota fé nenhuma na história do slime. Só que o jogo vira rápido, o guarda recebe a notícia de que um grupo de mineração foi atacado e tá todo mundo por um fio. E o pior, o estoque de poções dele está no osso. Ouvindo o desespero do cara, o Proto resolve dar aquela força e cospe um monte das suas poções curativas. O guarda corre para usar nos feridos, e algumas horas depois, volta cheio de gratidão para agradecer o nosso herói por ter salvado o dia. Como recompensa, o guarda solta o Prota e leva ele direto para conhecer o irmão dele, o Kaijin, que por acaso é só o melhor ferreiro de Dworgon inteira. O Prota manda a real sobre a situação da vila, mas o Kaijin tá com a corda no pescoço. Um ministro engravatado chamado Vesta mandou uma quest impossível para ele, exigindo 20 espadas forjadas em apenas 5 dias. O Prota logo se oferece para carregar o time nessa, mas com uma condição: o Kaijin teria que ir para a vila dele ensinar os goblins a construir casas e fazer roupas. O ferreiro topa na hora. Aí o próprio engole uma espada de molde com o predador, analisa o esquema e, usando as pedras mágicas que tinha farmado na caverna, simplesmente spawna as 20 espadas perfeitinhas, deixando o Kaijin e a equipe dele de queixo no chão. Para comemorar o sucesso da missão, o Kaijin leva o Prota pro melhor point da cidade, um barzinho cheio de elfas. As meninas ficam malucas com a fofura do slime, apertando e mimando ele pra todo lado. E o Rimuru, claro, acha que finalmente tá vivendo o sonho. No meio da farra, uma das elfas se oferece para ler o futuro dele com uma bola de cristal, e ele topa. Outra elfa dá a ideia de mostrar quem é a pessoa destinada a ficar com ele. O feitiço rola e, do nada, aparece a imagem de uma garota misteriosa. O detalhe que deixa o Prota chocado é que ela parece ser japonesa, igualzinho a ele na vida passada. Só que a paz dura pouco. Imagina a cena: o tal ministro Vesta brota no local com a maior marra e já começa a destilar veneno, xingando o Prota de monstro nojento. Para piorar, o cara derrama um caneco de cerveja inteiro em cima do slime de propósito. Mesmo engolindo essa humilhação de graça, o Rimuru decide ficar na dele e dar um skip na confusão, sem revidar. Mas o Kaijin não tem sangue de barata. Vendo o amigo ser tratado assim, o ferreiro perde a linha e acerta um soco em cheio na cara do ministro, deixando todo mundo em choque. O resultado dessa brincadeira? O Vesta dá a carteirada e manda o Kaijin, os ajudantes dele e o coitado do Prota direto pro chilindró de novo. De volta para trás das grades, o Kaijin pede desculpas para os seus aprendizes por ter perdido a cabeça. Aí ele conta a lore toda. O Vesta no passado já foi assistente dele. Na época, o Kaijin era um figurão respeitado nas tropas do rei de Dwargon. Mas o Vesta, morrendo de inveja, armou para cima dele e o culpou por um acidente grave só para subir de cargo e ganhar mais poder. Depois de desabafar, o ferreiro vira para o Rimuru e sela o acordo, dizendo que a partir dali, a marreta dele ia trabalhar para o slime. Eles apertam as mãos, ou a gosma, e os ajudantes do Kaijin entram no barco também, jurando lealdade. O clima fica super de boa, todo mundo vai dormir e o Prota fica lá curtindo a paz na calada da noite. É nesse silêncio que o Gobita finalmente acorda depois de tirar um ronco absurdo no cantinho da cela. O Prota, sendo um paizão, manda o Gobita ficar de boas por ali mais um tempo porque não queria que o pequeno tomasse ban ou fosse puxado para o tribunal por conta da treta que nem era dele. No dia seguinte, a coisa fica séria. O Prota e os anões são levados para julgamento, frente a frente com o próprio Rei Gazel. E olha a sacanagem, o advogado de defesa dos caras simplesmente vira a casaca no meio do negócio e se volta contra eles, já que ele foi comprado pelo Vesta, o que faz com que a galera seja sentenciada a trabalho pesado nas minas. Mas olha o plot twist, bem nessa hora, o Rei Gazel decide intervir. Ele vira pro Kaijin e pergunta na lata se ele não quer voltar pro seu antigo posto nas tropas reais. O Kaijin recusa na hora, dizendo que agora o chefe dele é o Prota. Ouvindo isso, o Gazel decide exilar o ferreiro e seus companheiros, e o Kaijin aceita o banimento de cabeça erguida. Depois dessa, o rei dá a maior bronca no Vesta, que desaba a chorar percebendo que no fundo sempre teve uma inveja absurda do Kaijin. Do outro lado, o Kaijin se despede do irmão e, junto com seus parceiros, parte de volta para a aldeia dos Goblins acompanhando nosso slime.
Mudando de cena, a gente acompanha aqueles aventureiros que entraram na caverna do Veldora. Eles pegaram uma quest da guilda do reino de Bloom para investigar o bosque de Jura e ver como estão as coisas depois que o dragão sumiu. Mas antes de saírem de lá, eles esbarram numa garota chamada Shizu. E adivinha, é exatamente a menina que apareceu na visão do futuro do Prota. A Shizu pede para ir junto com eles pro bosque e a galera aceita de boa. Enquanto isso, o Prota já expandiu bastante o terreno da aldeia, com todos os goblins construindo casas a todo vapor com a ajuda dos anões. O sucesso foi tanto que várias aldeias vizinhas resolveram se juntar a ele, obrigando nosso slime a gastar mais energia para dar nome para todo mundo. Logo depois, ele vê o Gobita reunindo a galera para ensinar uma técnica nova, usar a própria conexão para invocar seu parceiro lobo. No meio desse treino, o Hanga aparece e avisa o Prota que 4 aventureiros foram vistos no bosque. Corta para os aventureiros que estão fugindo desesperados por vários monstros. É nessa hora que a Shizu mostra que veio, revelando suas habilidades de fogo e solando os bichos. O Prota chega bem nesse momento e toma um susto ao ver a Shizu ali tão cedo. Ele decide dar boas-vindas ao grupo, ouve sobre a missão deles e os convida para colar na aldeia e dar uma descansada. Mais tarde, o Prota tira um momento a sós com a Shizu e confirma o que já suspeitava. Ela também veio do Japão. A conversa fica séria e ela revela que foi invocada por um Lorde Demônio há muito tempo. Querendo dar um conforto para ela, o Prota usa uma habilidade nova para compartilhar suas próprias memórias, mostrando como o Japão está nos dias de hoje. A Shizu fica maravilhada vendo aquilo, mas do nada começa a passar mal e o Prota cancela a magia na hora. O Kaijin acaba interrompendo para chamar o chefe e o Prota se despede dela temporariamente. Sozinha, o clima pesa de vez e a Shizu começa a lembrar do próprio passado sombrio. Ela estava no meio de um bombardeio na guerra no Japão, quando foi invocada pelo Lorde Demônio Leon. O cara não teve pena e forçou um espírito elemental, o Ifrit, a viver dentro do corpo dela, fazendo com que o monstro tomasse o controle de tempos em tempos. O trauma maior vem depois. Anos mais tarde, ela tinha feito uma grande amiga e as duas resgataram uma criaturinha, mas a Shizu perdeu o controle pro Ifrit e acabou tirando a vida das duas, uma lembrança que a faz desabar a chorar até hoje. Voltando pro presente, a Shizu arruma as coisas para seguir viagem. O Prota até diz que ela pode ficar mais tempo se quiser, mas ela tá determinada a encontrar o Leon. O Rimuru entende o lado dela e avisa que as portas estão sempre abertas. Só que, senta o drama, bem na hora que ela tá se preparando para sair da aldeia, a situação sai dos trilhos e ela começa a perder totalmente o controle. O Ifrit desperta de vez e toma conta do corpo da Shizu. A galera fica em choque vendo a cena e o Prota, sem perder tempo, já manda o Hanga evacuar todo mundo porque ele não quer ver ninguém machucado. O clima pesa de verdade quando o Ifrit invoca vários demônios para espalhar o caos pela aldeia. Vendo o estrago, os 3 aventureiros decidem entrar na briga ao lado do Rimuru, afinal eles também querem salvar a Shizu. Enquanto eles trocam golpes com os demônios, o Prota invoca o Hanga para ajudar a esquivar dos ataques de área do elemental. Pegando o timing perfeito, o Rimuru absorve uma habilidade da maga do grupo, a Eren, e usa isso contra os demônios, varrendo eles do mapa com facilidade. Mas sente o drama, um dos demônios se autodestrói, causando um dano pesado nos aventureiros. Vendo que a party estava quase indo de base, o Prota manda o Hanga levar eles para um lugar seguro, ficando no X1 de respeito contra o Ifrit. O elemental não brinca em serviço e usa uma habilidade para se multiplicar e cercar o nosso slime, só que Rimuru manda uma habilidade nova e limpa todos os clones num piscar de olhos. Desesperado, o Ifrit cria um círculo de fogo colossal para torrar o Prota, deixando todo mundo em volta apavorado. Mas adivinha, o slime tá lá, são e salvo no meio das chamas, graças à sua resistência a altas temperaturas. Achando que tinha ganhado, o Ifrit abaixa a guarda e tenta recuar, mas acaba sendo pego de surpresa pelos fios reforçados do Rimuru. O espírito de fogo tenta de tudo para romper a armadilha e atacar o Prota com força total, mas o slime tancou tudo sem suar. Sem mais enrolação, o Rimuru ativa o predador e engole o Ifrit de uma vez. O grandão vai parar direto no estômago do slime, onde dá de cara com ninguém menos que o Veldora, tomando o maior susto da vida dele. No dia seguinte, a poeira abaixa e o Prota vai ter uma conversa a sós com a Shizu. Ela decide abrir o coração e conta tudo sobre o seu passado, desde que foi invocada pelo Leon. A gente entra num flashback pesado. O Leon deixa um castelo sob a proteção dela. Um dia, aquela mesma heroína que selou o Veldora no passado
passado aparece por lá. A Shizu vai pra cima dela para tentar expulsar a invasora, mas a heroína derrota a garota com uma facilidade absurda. Depois da luta, a heroína senta para conversar, escuta a história trágica da Shizu e decide acolher ela como aluna, ensinando a garota a controlar o Ifrit. E é exatamente por isso que ela usa uma máscara igualzinha da heroína. Elas viajam juntas por um tempo até que a Shizu decide seguir seu próprio caminho, sozinha. Nessa jornada, ela acaba conhecendo várias crianças de outros mundos que viram seus alunos. Mas com o passar do tempo, o problema de suprimir a vontade do Ifrit volta com tudo, o que força a Shizu a iniciar uma viagem para se reencontrar com o Leon. De volta ao presente, o clima fica super triste. A Shizu, sentindo que perdeu suas forças e que tá prestes a partir dessa para melhor, pede um último favor ao Prota. Ela implora pro Rimuru absorver o corpo dela, porque ela quer descansar em paz lá dentro. O Prota pensa um pouco, sente o peso daquele momento e aceita o pedido. Mas antes de fazer isso, ele pergunta na moral o que ela tanto queria falar pro Leon. Com a voz fraca, ela responde que desejava que ele reconhecesse a vida dela com Mana e também queria que os seus alunos pudessem voltar para os mundos dele. Ouvindo isso, o Rimuru faz a promessa de que vai achar o Leon para que ele escute os desejos da Shizu. Com a promessa feita, o Prota finalmente a absorve e depois disso vemos como os aventureiros e o Hanga vão visitar o Prota, mas tomam aquele susto quando percebem que agora ele tem uma forma humana, com um rosto super parecido com o da Shizu. O clima fica mais sério e o Rimuru decide contar pra eles tudo o que rolou com ela, deixando o grupo bem triste com a perda. Mesmo assim, a vida segue e eles precisam continuar a viagem para entregar o relatório das descobertas pro pessoal da guilda de Bluemont. Para tranquilizar o nosso slime, eles prometem falar super bem dele e da aldeia, garantindo que a galera lá de fora saiba que eles não são uma ameaça. Achando a atitude muito bacana, o Prota decide dar um upgrade no equipamento deles, entregando armaduras novinhas para garantir uma defesa melhor. Os aventureiros agradecem de coração e se despedem da vila. Depois disso, num momento de puro respeito, o Prota faz um túmulo para Shizu e coloca na cabeça que vai correr atrás de informações sobre os alunos dela e o tal do Leon. Uns dias se passam e o Rimuru volta a focar na construção da vila. Ele fica todo orgulhoso ao ver que a galera tá mandando muito bem nas obras, sem nem precisar de ordem, e a aldeia tá ganhando uma forma incrível. Mais tarde, ele entra na sua tenda e coloca a máscara da Shizu em exposição. Ele passou um tempo consertando a peça e decide guardar ela com todo o carinho como a maior lembrança da amiga. Para testar as novidades, o Prota assume a forma humana de novo e começa a experimentar o novo corpo. Em poucos minutos, ele saca que acabou ganhando alguns poderes do Ifrit de brinde. Animado com a descoberta, ele cria um clone de si mesmo para fazer uns testes práticos e percebe que consegue modificar o corpo do jeito que quiser, podendo até mudar de gênero se der na telha. Bem no meio dessa exploração, o Rigor aparece para passar o relatório das obras na aldeia e manda uma pergunta que muda tudo. Será que o Prota quer comer alguma coisa já que agora tem um corpo humano? O Rimuru entra no hype na mesma hora. Empolgado com a ideia de voltar a sentir gosto de comida, ele já decreta que vai rolar um banquete gigante ao anoitecer. Logo depois, ele vai trocar uma ideia com o Rigor e o esquadrão dele, que estavam de saída para caçar. O Prota anuncia a festa da noite, mas o Rigor manda um alerta preocupante. Ultimamente tem rolado um movimento estranho de feras mágicas por lá. O Prota fica com a pulga atrás da orelha, se perguntando se não tem algo de errado rolando no bosque. Por precaução, ele invoca o Hanga e pede pro Lobão acompanhar o grupo de caça, dando o toque para avisar se qualquer coisa der ruim, e o parceiro aceita a missão. Depois disso, o Prota decide dar um pulo na caverna onde o Veldora estava selado, só para ter um espaço seguro para treinar e testar de verdade as suas habilidades como humano. É lá que ele aprende a usar uma técnica nova cabulosa chamada Fogo Negro. Vendo o estrago que o golpe faz, ele logo percebe que precisa ter muito cuidado com esse nível de poder, porque um deslize e ele poderia machucar seriamente alguém da vila. Tentando achar um jeito de lidar com isso, ele coloca a máscara da Shizu no rosto e descobre algo incrível. O item ajuda a conter o poder dele, disfarçando aquela aura monstruosa e deixando ele com a presença de um humano comum. Sendo assim, o Prota decide que vai usar a máscara sempre que for explorar um lugar novo. Mas a paz dura pouco. De repente, o Rimuru recebe um chamado de emergência do Hanga, avisando que eles entraram em combate. O Prota sai voando da caverna para socorrer os caras e, chegando lá fora, dá de cara com 6 ogros absurdamente fortes que já tinham deixado o grupo de caça em estado crítico. O Rimuru não perde tempo, cura os goblins rapidinho e manda o Rigor descansar, chamando a agro toda para ele. Ele até tenta mandar um papo reto com os ogros para resolver tudo no diálogo e evitar a briga.
mas o líder dos grandalhões recusa a oferta. O motivo? Rola um mal-entendido gigante. A máscara que o Prota tá usando é igualzinha à de um grupo de monstros que serve a um Lorde Demônio e que acabou de destruir a vila deles. Os ogros vão pra cima com tudo. O Rimuru desvia do primeiro golpe como se não fosse nada. Derruba um dos ogros usando uma magia de paralisia e, na sequência, usa seus fios super resistentes para enrolar o segundo. Vendo os parceiros sendo completamente neutralizados, um terceiro ogro tenta dar o golpe final no nosso slime. Mas o Prota defende o ataque brincando e apaga o cara com um golpe só. Vendo isso, o líder dos ogros manda na lata e pergunta se o Prota tá fechado com os orcs, já que foram eles que atacaram a vila com a ajuda da tal galera mascarada. O Rimuru tenta desenrolar e provar que é inocente, mas o líder não quer papo e manda uma magia de fogo pesada para tentar finalizar o nosso slime. Só que o feitiço vira contra o feiticeiro. O Prota sai ileso das chamas, afinal, ele é totalmente imune a fogo. Para tentar botar moral e fazer os ogros recuarem no susto, o Rimuru tira a máscara e mostra o seu verdadeiro poder. Ele lança aquele fogo negro pro céu e os ogros ficam de queixo caído com o tamanho do buff do cara. O problema é que o plano dá ruim. Em vez de fugir, o líder decide ficar e lutar até o fim. Mas aí entra o plot twist. A irmã caçula do líder entra na frente e implora para ele parar. Ela sacou que o Prota não tem aura de vilão e avisa que ele não tem absolutamente nada a ver com a destruição da aldeia deles. Vendo que o grandalhão começou a se acalmar, o Prota desativa o poder e volta para sua forma original e fofinha de slime. Para provar de vez a sua inocência, ele entrega a máscara da Shizu pro líder analisar. O ogro olha de perto, percebe que o slime estava falando a verdade e já manda um pedido de desculpa sincero pelo vacilo. O Prota, que é super de boa, aceita as desculpas na hora e ainda convida a galera toda para colar na aldeia dele, assim eles podem explicar direito essa treta toda. O líder fica meio em choque, afinal, minutos atrás ele estava tentando mandar o Prota pro lobby, mas o Rimuru tranquiliza ele dizendo que tá tudo certo, já que ninguém foi de arrasta pra cima nessa confusão. Os ogros topam o convite e geral segue o caminho pra vila. No meio do trajeto, o Prota pergunta se eles têm nomes, e os ogros respondem que não, explicando que nesse mundo não é lá muito comum as criaturas terem nome. Mais tarde, quando a noite cai, o banquete na aldeia começa com tudo e o Prota finalmente decide provar comida pela primeira vez desde que chegou nesse mundo. Sente a emoção, ele fica numa felicidade absurda, porque já tinha até esquecido como era a sensação maravilhosa de comer. Os outros ogros acham o máximo ver a alegria do slime, e a festa rola solta. Mas o papo logo fica sério. Os ogros começam a desabafar sobre o ataque à vila deles, contando que o exército de orcs varreu o lugar do mapa com a ajuda de um grupo de demônios mascarados. O Prota percebe na hora o peso da tristeza no olhar do líder dos ogros e pergunta se ele tem algum plano em mente. O grandão admite que tá sem rumo. É aí que o Rimuru lança a proposta. Pergunta se ele quer se tornar seu subordinado. O Prota já sacou que deve ter algum Lorde Demônio mexendo os pauzinhos por trás desse exército de orcs, e como ele quer proteger o Bosque de Jura a todo custo, avisa pro ogro que eles vão precisar de mais aliados para tancar o que vem por aí. O líder dos ogros pede um tempo para pensar, o que o Prota acha super justo. O ogro vai pro meio do bosque refletir sobre a vida e no dia seguinte a resposta vem. Ele decide fechar a parceria e aceita a oferta, admitindo que ainda é fraco demais para manter seu pessoal a salvo sozinho. O Rimuru acolhe a galera na vila e já reúne todo mundo para aquele ritual clássico, dar nomes para cada um deles, para provar que agora são seus subordinados, deixando os ogros totalmente surpresos com a atitude. Só que dar nome para essa galera forte cobre o seu preço, e o Prota acaba apagando e ficando desmaiado por 3 dias seguidos. Quando finalmente acorda, ele toma aquele susto básico. Todos os ogros mudaram de aparência e ganharam um baita glow-up. Ele é recebido de volta pelo líder deles, que agora atende pelo nome de Benimaru, e tá exalando ainda mais poder. Logo em seguida, a gente é apresentado aos outros ogros, começando pela Shuna Princesa Ogro, a secretária Shion, o velhote ninja Hakuro, o espadachim Souei e o artesão guerreiro Kurobi. O Prota fica no hype total, vendo que agora tem esse squad de peso do lado dele. Corta lá pro outro lado da floresta, onde o exército de orcs continua avançando feito um trator. Uns batedores da raça dos Homens Lagarto flagram a movimentação e correm para avisar o rei deles. Quando a notícia chega, o Rei Lagarto entra em choque, porque ele sabe muito bem quem tá liderando essa invasão. Uma criatura bizarra chamada Orc Lord, que tem o poder de controlar a tropa toda e espalhar a própria fome infinita pros soldados, fazendo os orcs devorarem absolutamente tudo
tudo que vem pela frente. Sentindo que a água bateu na bunda, o rei chama o próprio filho, o Gabiru, que por sinal é o único homem lagarto dali que tem um nome. A missão é clara, o rei manda o moleque visitar as vilas vizinhas para recrutar aliados, já que essa é a única chance de tancar o exército de orques, e o Gabiru aceita a tarefa na hora. Enquanto a guerra não chega, a gente vê o Hakuro treinando os goblins num pique super linha dura, deixando o Prota impressionado de longe com a rigidez do mestre. Nisso, o Benimaru chama o Rimuru para trocar uma ideia sobre o tal do Orc Lord e solta uma informação valiosa. O líder daqueles caras mascarados se chama Geomude, um sujeito que anda dando nome para vários monstros pela floresta. O Benimaru joga a teoria de que foi esse Geomude que batizou o Orc Lord, o que deixa o Prota quebrando a cabeça para entender qual é a verdadeira quest desse maluco. O papo é interrompido pelo Souei, que brota das sombras para avisar que tem um grupo de homens lagarto rondando a área. Ele avisa que logo menos essa galera deve bater na porta da aldeia para negociar, então o Prota já fica na atividade esperando a visita. Graças às habilidades dos ogros, a vila tá progredindo que é uma beleza, e o Rimuru tá rindo à toa com tanto aliado bom. Mas aí, a coisa fica perigosa de verdade. A Xion leva o Prota pro refeitório porque cismou que vai cozinhar para ele. Sente o drama, o Rimuru percebe na hora que todos os parceiros em volta começam a suar frio e ficar nervosos. Ele até oferece um pouco pra galera, mas todo mundo recusa na velocidade da luz. Aí cai a ficha. A Xion é um desastre completo na cozinha. Ela entrega um prato com uma gororoba tão radioativa que o Prota entra em pânico. Sem saída, ele pede um help pro grande sábio, que manda uma instrução cirúrgica. Mova a colher para a direita. O Prota obedece cegamente e no reflexo acaba enfiando a colherada na boca do Gobita, que estava logo ali. O coitado apaga na hora, indo de base temporariamente por causa do gosto. Chocado com o destrago, o Prota decreta uma nova regra absoluta. Daqui pra frente, a Xion só chega perto de um fogão com supervisão total. Lá fora, o Gabiru tá fazendo a turnê dele pelas vilas do Bosque de Jura. Os capangas dele não param de babar ovo pra tudo que ele fala, o que infla o ego do lagarto a níveis astronômicos, fazendo o cara achar que vai ser o maior rei da história. Ouvindo os boatos sobre a vila do slime, ele decide dar um pulo lá. Algumas horas depois, o Gabiru e seus guerreiros chegam e dão de cara com o Prota e sua galera. O lagarto já chega com os 2 pés na porta, pagando de bonzão e soltando umas bravatas que deixam o Rimuru com aquela cara de quem é esse maluco? Cheio de marra, o Gabiru propõe que o Prota vire subordinado dele, garantindo que, em troca, vai proteger todo mundo dos orques. O Rimuru saca na hora que o cara é um tremendo incompetente e resolve resolver isso num X1 básico, colocando o Gobita pra lutar contra o Gabiru. O Prota avisa o lagarto que se ele vencer, até pensa na proposta, mas a motivação real vai pro Gobita. O Rimuru avisa que se o Gobita perder, vai ter que comer a comida da Xion de novo. O desespero bate forte. O Gobita ativa o modo tryhard na mesma hora e já manda a técnica de movimento das sombras, engatando um ataque surpresa brutal pra cima do Gabiru. O Gobita não perdoa e derruba o Gabiru de primeira com um golpe só. Todo mundo fica de cara com a força que o pequeno Goblin conseguiu. O Prota aproveita a deixa e avisa para os homens lagarto que ninguém ali vai virar subordinado de lagarto nenhum, fazendo a galera pegar o Gabiru desmaiado e meter o pé da aldeia rapidinho. Depois dessa treta, o Rimuru convoca a galera para uma reunião séria sobre o ataque dos orcs e começa a soltar todas as intel que conseguiu até o momento. Mas o papo é cortado pela Dríade Traine, uma das guardiãs brabas da floresta. Ela joga real. Veio até ali para pedir pro Prota derrotar o Orc Lord, porque o bicho tá quebrando todo o equilíbrio do ecossistema. A Traine explica que o Orc Lord tem uma habilidade única chamada Faminto, que faz o exército inteiro devorar tudo no caminho para se manter vivo. O pior, eles absorvem a força e as habilidades de quem eles comem, e a Dríade logo avisa que esse poder é bem parecido com o predador do nosso slime. Para completar, ela confirma que o tal do Gelmod tá puxando as cordinhas dessa bagunça toda, seguindo ordens diretas de um Lorde Demônio. Com esse dossiê em mãos, o Prota topa a missão na hora, e toda a aldeia apoia a decisão em peso. O Rimuru também manda a ideia de tentar uma aliança com os Homens Lagarto, e despacha o Souei para desenrolar o acordo com o rei deles. Não demora muito e o Souei brota na frente do Rei Lagarto, passando a visão sobre a aliança. Só que um dos soldados lagartos decide dar uma de espertinho e começa a zombar do Prota por não conhecer a fama dele. O Souei, que não tem paciência pra gracinha, já saca um fio letal e ameaça decapitar o soldado ali mesmo.
O Rei Lagarto, vendo que o negócio ia ficar feio, pede desculpas pelo vacilo do guarda, admitindo que a aliança é o melhor caminho para os dois lados. O Souei guarda a arma e poupa a vida do engraçadinho. O rei então manda a condição. Ele aceita o acordo, mas o Prota tem que colar lá pessoalmente para eles se conhecerem. O Souei concorda, diz que vai arrumar tudo e marca o encontro no mesmo lugar dali a uma semana, deixando o aviso claro para eles não entrarem em combate até lá. O Rei Lagarto fica aliviado com a notícia, reúne as tropas e manda o papo reto. Segurem a onda e resistam aos orcs por uma semana, e os soldados concordam. 4 dias se passam e os homens lagarto estão suando a camisa para segurar a linha de defesa, mas a força da galera já tá indo pro ralo e o desespero começa a bater. Bem nessa hora, adivinha quem volta pra base? O próprio Gabiru. Ele vai direto cobrar o pai perguntando por que o exército não tá contra-atacando. O rei explica sobre a aliança com o Slime, mas o Gabiru, no auge da sua arrogância, acha aquilo um absurdo. O que ele faz? Dá um golpe de estado. Ele e seus seguidores tomam o trono à força e o Gabiru manda prender o próprio pai, que fica sem acreditar na traição. Achando que é o gênio da tática, o Gabiru organiza um contra-ataque contra os orcs direto num pântano, achando que o terreno ia dar vantagem para os lagartos. Mas a realidade bate diferente. Ele vê os orcs simplesmente devorando os próprios parceiros mortos e ficando absurdamente mais fortes no processo. O Gabiru entra em choque com a cena de filme de terror. Enquanto isso, o Prota e a galera dele já estão na estrada para fechar a aliança com o Rei Lagarto, mas no meio do caminho, o Rimuru recebe um relatório do Souei avisando que o exército dos orcs já está em confronto direto com o grupinho dos Homens Lagarto. A galera que estava sendo atacada é liderada por ninguém menos que a filha do Rei Lagarto. O Souei manda mensagem perguntando qual é a boa, e o Prota não hesita, pede para ele salvar todo mundo na mesma hora. Enquanto isso, o Rimuru corre para dar um help para Xion, mas quando chega lá fica de cara. A Ogra já tinha limpado a área inteira e deletado os inimigos sozinha. Eles se reúnem com a filha do rei, que está em apuros, e o Prota já manda aquela poção de cura marota, deixando ela novinha em folha num piscar de olhos. Quando ela descobre que quem a salvou foi o próprio Rimuru, já implora por ajuda para resgatar o pai e o irmão Gabiru. O Prota pede o contexto da treta toda e ela conta sobre a rebelião do Gabiru e como o pai dela segurou a barra para ela conseguir escapar. Vendo a aura imponente do Slime, ela clama por socorro. A Xion, toda orgulhosa porque a lagarta reconheceu a grandeza do chefe, já se mete e diz que eles vão ajudar sim. O Prota toma aquele susto vendo a secretária decidindo por ele, mas no fim ele topa entrar na briga de vez. Com isso, o Rimuru reconhece a filha do rei como representante oficial e a aliança tá fechada de papel passado. Sem perder tempo, ele despacha o Souei na surdina para infiltrar a base e soltar o rei da cela enquanto parte para o campo de batalha com o resto do esquadrão. Corta pro pântano. O Gabiru tá vendo de camarote a evolução sinistra dos orcs, que começam a virar o jogo e engolir a linha de frente. Sem ter como segurar, os homens lagarto vão recuando até ficarem completamente cercados por aquele mar de inimigos. Para piorar o pesadelo, surge um general orc no meio da tropa, exalando uma aura pesadíssima. Mesmo com a situação crítica, o Gabiru tenta manter a pose e chama o general para o famoso X1. E o Brutamontes aceita. Enquanto o circo pega fogo, a gente descobre quem estava assistindo a tudo de longe, o Geld e o Laplace, os caras mexendo os pauzinhos por trás dos panos, acompanhando a guerra por uma bola de cristal, felizes da vida com o caos, só que a festa deles dura pouco. A Dríade Traine brota no esconderijo deles, avisa que não vai tolerar a situação e já invoca um espírito elemental para expulsar os dois na base da pancada. O ataque acerta o Laplace em cheio, forçando a dupla a usar uma bomba de fumaça para dar o fora dali correndo. Vendo os dois fugirem, a Traine deixa o resto do trabalho pesado na conta do nosso Prota. De volta ao lamaçal, o duelo começa, mas em poucos minutos, o General Orc mostra que está em outro patamar de força e começa a amassar o Gabiru sem dó. Os capangas do lagarto entram em pânico vendo o líder apanhar, mas o Gabiru, provando que pelo menos tem garra, se recusa a jogar a toalha e continua atacando. Só que a diferença é gigante, o general derruba ele de vez e levanta a arma para o golpe final. Sente a tensão, mas adivinha quem brota para salvar o dia? O mito, a lenda, Gobta. Ele tira o Gabiru do perigo no último segundo, deixando o lagarto totalmente sem reação. Para melhorar, o Ranga também desce pro play. O general, achando que tá com tudo, decide que vai acabar com o Goblin e com o Lobão também. Só que, de repente, o campo de batalha inteiro vira um show de explosões causadas pelo Benimaru e pelo Souei, que começam a varrer o exército inimigo sem tomar um único arranhão.
O Prota, assistindo a tudo lá de cima no maior conforto, fica de queixo caído com o power level absurdo que os ogros alcançaram. O General Orc comete o erro fatal de subestimar esses reforços. Sem paciência para inimigo folgado, o Ranga resolve mostrar o seu verdadeiro poder. O Lobão invoca uma série de tornados cabulosos e simplesmente varre o General e centenas de orcs do mapa de uma vez só, mandando todo mundo direto pro lobby. Enquanto isso, o Souei e a Princesa Lagarto chegam lá na base dos Homens Lagarto e conseguem libertar o rei. O Coroa agradece demais ao Rimiro pelo resgate, e quando descobre que a aliança tá de pé, desaba a chorar de felicidade. Bem nessa hora, brota um orc gigantesco e poderoso para estragar o clima, mas o Souei nem sua, prende o bicho nos fios e amassa ele num piscar de olhos. O Rei Lagarto fica de queixo caído vendo aquilo e tem a certeza absoluta de que fechar essa parceria com o Slime foi a melhor decisão da vida dele. Corta de volta pro campo de batalha. O Prota continua analisando tudo lá de cima, até que bota os olhos no alvo principal, o Orc Lord, que atende pelo nome de Gelt. Sem perder tempo, o Rimiro coloca a máscara da Shizu, pronto para descer pro play e acabar com essa guerra derrotando o chefão. Mas de repente ele nota alguém chegando no pântano, é o Gelmut. O mascarado já chega reclamando que o plano dele tá indo pro ralo porque ele jamais imaginou que alguém tão roubado quanto o Prota fosse aparecer na floresta. E aí vem a lore. O Gelmut, na verdade, trabalha para um Lorde Demônio chamado Clayman, e o grande plano era transformar o Orc Lord, o Geld, num novo Lorde Demônio que ficasse sob o controle deles. O Gabiru, sem entender a gravidade da situação, abre o maior sorriso quando vê o Gelmut, afinal foi o engravatado que deu o nome para ele. Só que a ilusão dura pouco, o Gelmut manda real na lata, diz que só deu o nome para usar o lagarto como peão, e que agora o Gabiru virou só um estorvo no meio do caminho. O lagarto fica em choque total, sem o menor pingo de pena, o Gelmut dispara um raio mágico com a intenção de matar o Gabiru, e serviu o corpo dele de lanchinho pro Gelt. Mas na hora do impacto, os capangas do Gabiru se jogam na frente para proteger o líder e caem gravemente feridos. Vendo a lealdade dos amigos sendo punida daquele jeito, o Gabiru desaba a chorar. Frio e calculista, o Gelmut simplesmente prepara um segundo disparo para finalizar o serviço. É nessa hora que o nosso Prota entra em cena. O Rimiro brota do nada, tanca o ataque do Gelmut com uma facilidade absurda e já joga umas poções de cura pro Gabiru salvar os soldados dele. O Gabiru não pensa duas vezes, usa as poções e consegue curar todo mundo rapidinho. Com a galera salva, o Prota parte pra cima do Gelmut, amarra o cara todo nos seus fios reforçados e começa a dar uma lição nele. É ali, trocando golpes, que o Rimiro percebe a farsa. O Gelmut nem é tão forte assim e acaba no chão num instante. Desesperado, o vilão corre pro Gelt e ordena que o Orc Lord mate o Slime. Mas o plot twist vem forte, o Gelt simplesmente decepa a cabeça do Gelmut. Fica todo mundo em choque. Sem perder um segundo, o Geld devora o corpo do antigo chefe e sofre uma evolução bizarra para a classe Orc Disaster, ganhando poder suficiente para virar um verdadeiro Lorde Demônio. Vendo essa atrocidade, o Prota saca que a brincadeira acabou e que ele precisa deletar o bicho dali o quanto antes, senão o estrago vai ser colossal. Os ogros decidem tomar a frente e partem com tudo pra cima do monstrão. O velhote Hakuro manda um corte perfeito e decepa a cabeça do Gelt, mas o bicho revela um fator de cura absurdo e regenera até ataques mortais. O Rimiro entra no combo, prende o inimigo numa prisão de fios, o que dá a brecha perfeita pro Benimaru soltar uma magia de fogo super concentrada e pro Ranga disparar um raio mágico letal. O ataque conjunto foi insano, mas o Geld sobrevive a tudo isso, deixando o Prota perplexo. Para piorar, um dos orcs normais oferece o próprio corpo em sacrifício. O Geld devora o soldado e recupera todas as forças instantaneamente. Quando o monstrão tenta revidar contra os ogros, o Rimiro entra na frente, defende o ataque do Geld e avisa para a equipe que a partir dali a bronca é dele. Ele se aproxima do chefão, totalmente focado, e decide testar uma carta na manga. Ele ativa a habilidade Grande Sábio e coloca o próprio corpo no modo de batalha automático, permitindo que o Grande Sábio assuma o volante no modo automático para lutar a sério. O Prota começa a trocar golpes corpo a corpo com o Geld, deixando o Brutamontes impressionado com a habilidade. Mas o Orc Lord não recua, e depois de uns minutos de trocação franca, consegue agarrar o Prota com uma mão só. Sem perder a calma, o Slime ativa um círculo de fogo cabuloso para se soltar, mas o Geld lança braba e revela que é totalmente imune a chamas.
Vendo que o físico não ia resolver a parada, o Prota pega o controle do próprio corpo de volta, assume a sua forma clássica de slime e parte pra cima com tudo usando a habilidade Predador. O Geld tenta de todo jeito evitar ser devorado, mas o Rimuru mostra que tá em outro patamar de poder e começa a engolir o chefão. Bem no meio do processo de absorção, o Prota consegue acessar as memórias do Geld. Ele vê um passado trágico onde o povo do Orc estava literalmente morrendo de fome. Desesperado para salvar os seus, o Geld marchou pro bosque de Jura atrás de qualquer comida, já que sabia que o Veldora não estava mais lá para proteger a área. Depois de dias e dias de caminhada sem botar nada na boca, o grandalhão desaba de exaustão, quase indo de arrasta para cima. A salvação ou a perdição vem nas mãos do Gelmud, que aparece do nada, oferece comida e carimba o destino dele dando um nome. Voltando pro presente, o Geld desabafa com o Prota dizendo que não pode morrer ali, porque se ele cair, todos os pecados daquela guerra vão pesar sobre os ombros do seu povo. É aí que o Slime, com aquele coração gigante, manda a real e diz que ele mesmo vai carregar todos esses pecados. Ouvindo isso, o Orc Lord finalmente encontra a paz e se deixa descansar dentro do Slime. No exato momento em que ele é absorvido, os efeitos da habilidade Faminto desaparecem do exército e a guerra no pântano chega ao fim. O grupo do Prota explode em comemoração pela vitória suada, enquanto os orcs sentem um alívio indescritível ao perceberem que o líder deles pode, enfim, descansar. Com a poeira baixa, o Prota chama os ogros para uma conversa a sós. Ele agradece por todo o apoio na batalha e avisa que, como o conflito acabou, eles estão livres para seguir o caminho que quiserem. Mas o Benimaru toma a frente e pede para o Rimuru aceitar a lealdade deles em definitivo, já que o squad todo se sente na maior sorte do mundo por ter esbarrado com ele. O Prota, claro, aceita os ogros como seus subordinados oficiais na mesma hora. No dia seguinte, rola a grande cúpula com os Homens Lagarto, os Orcs e a Dríade Traine para discutir as consequências da guerra. O Rimuru toma a palavra e choca todo mundo. Ele decreta que não vai acusar os Orcs de nenhum crime. Ele explica que fez uma promessa pro Geld e entende que aquela tragédia só rolou por causa da fome extrema. Os Orcs ficam de queixo caído com a clemência, e o Prota aproveita a deixa para lançar seu plano mestre, formar uma aliança gigante com todas as raças do Bosque de Jura e acolher os Orcs no grupo. A galera na mesa concorda na hora. A Traine, representando a floresta, reconhece oficialmente o Prota como grande líder de Jura e da nova aliança, e geral ali jura a lealdade absoluta ao nosso Slime, que responde dizendo que agora conta com a força de todos eles. Nos bastidores, o Prota tem um papo a sós com o novo líder dos Orcs, que por acaso é o filho do antigo chefão. Em um momento de muito respeito, ele decide dar a ele o mesmo nome do pai, Geld, para que o filho herde a vontade e os desejos dele. O novo Geld agradece emocionado. Depois disso, começa a maratona. O Prota passa os dias seguintes batizando o exército inteiro de orcs, o que, como de costume, faz ele desmaiar de exaustão por um bom tempo. Quando acorda, ele dá o nome de Abiru para o rei dos Homens Lagarto. O coroa, com o coração partido, mas mantendo a postura de rei, decide exilar o Gabiru pela traição absurda. Mas antes do filho meter o pé, o rei entrega a própria arma de presente para ele. O Gabiru desaba a chorar, arrependido, e sai da base, só para descobrir lá na frente que os seus subordinados fiéis decidiram abrir mão de tudo para seguir ele no exílio. 3 meses passam voando, e a aldeia do Prota deu um salto absurdo de desenvolvimento, muito graças à força de trabalho pesada dos orcs. O Rimuru olha por volta, vendo a cidade ganhar forma, e tem a certeza de que vai conseguir construir um lugar de paz absoluta. Mas o clima de tranquilidade é cortado bruscamente quando Souei brota das sombras com um alerta vermelho. Milhares de cavaleiros fortemente armados estão marchando direto para a aldeia. O Prota não perde tempo, reúne a linha de frente e vai para a entrada da cidade encarar a ameaça. Quando ele bate o olho em quem está liderando a cavalaria, a surpresa é gigante. É o próprio rei Gazel de Duargon, batendo na porta deles. A galera da vila fica totalmente em choque com a chegada do rei Gazel e já prepara aquela recepção de respeito. O Gazel não enrola e manda real. Ele veio pessoalmente conhecer o Prota porque os boatos sobre a queda do Orc Lord e a nova aliança dos monstros correram soltos. O rei quer testar se o Slime e a vila são uma ameaça para o resto do mundo ou não. Para tirar a prova, ele lança o desafio e chama o Rimuru para o X1. O Prota aceita na hora e o Gazel dita a regra. Se o Slime conseguir se defender de todos os ataques, ele ganha. A Traine brota do nada para ser a testemunha oficial da treta e o duelo começa. O Rei Anão mostra que é um espadachim absurdo, mas adivinha, o Prota consegue tancar e bloquear cada golpe com perfeição. Tudo graças ao treinamento intensivo que estava tendo com o Hakuró. Teste superado com sucesso. E aí vem o plot twist.
O Hakuró foi o antigo mestre do próprio Gazel, por isso o Rimuru sacou o estilo de luta dele tão rápido. Depois desse teste de fogo, rola uma reunião super formal, onde eles fecham de vez uma aliança entre Dwargon e o Bosque de Jura. É nesse momento épico que eles decidem batizar a nação como Federação Jura Tempeste. E o Rigurd, todo orgulhoso, sugere que a capital se chame Cidade Rimuru. Geral aprova a ideia e o tratado com o Rei Gazel é assinado oficialmente. 2 dias depois, quem diria, o Gazel volta a visitar a vila, mas dessa vez ele traz um presentinho inusitado, o ex-ministro Vesta. O Vesta, morrendo de arrependimento, pede desculpas sinceras pro Rimuru e pro Kaijin, implorando por uma chance de trabalhar para eles. O Prota dá aquela olhada pro Kaijin, vê que o ferreiro tá de boa com a situação e aceita o pedido, transformando o Vesta no primeiro pesquisador oficial da Federação. Logo depois dessa, o Prota percebe que o Gabiru e seus capangas chegaram na cidade para oferecer seus serviços. E olha quem veio junto! A irmã do Gabiru, que foi enviada pelo rei Abiru para ganhar experiência de vida. O Rimuru, que não recusa um aliado bom, aceita os Homens Lagarto na equipe e decide dar nome para todo mundo. É nessa hora que ele descobre uma mecânica nova do mundo. Os nomes podem ser sobrescritos, o que faz o Gabiru evoluir mesmo recebendo o mesmíssimo nome de antes. Para surpresa de todos, alguns Homens Lagarto ganham uma forma super-humana ao evoluir, e a irmã do Gabiru muda de aparência completamente ao receber o nome de Souka. Com os novatos na área, o Prota deixa a Souka e os subordinados dela nas mãos da Xion, que assume a bronca de treinar a galera. Mudando de ares, a gente vê o Lorde Demônio Clayman numa panelinha com outros Lordes Demônios, e o assunto principal da mesa é, adivinha quem? O nosso Slime. É aí que a Milin, uma Lorde Demônio com cara de criança, mas absurdamente apelona, se interessa pela fofoca e decide fazer uma visitinha surpresa no bosque. O Prota sente aquele pico de poder mágico colossal e já sai correndo da cidade para ver o que é. Chegando lá fora, ele dá de cara com a Milin, que se apresenta na maior tranquilidade, deixando o Rimuru em estado de choque. Só que o esquadrão de ogros do Prota não entende a vibe, enxerga a garota como uma ameaça nível de extinção e parte pro ataque, o que só serve para deixar a Milin irritada. O Ranga até tenta puxar o mestre para um lugar seguro, mas o Prota freia todo mundo e manda os ogros recuarem na mesma hora. Percebendo que a Milin estava confiante até demais na própria força, o Rimuru tem uma sacada de mestre e usa isso a favor dele. Ele simplesmente invoca um pote de mel e faz a garota provar, já que ela nunca tinha comido um doce daqueles na vida. A tática funciona perfeitamente e ele usa a comida para convencer a monstrinha a virar sua amiga, o que ela aceita toda feliz. Com a paz selada, a Milin diz que quer conhecer a vila e o Prota não tem outra opção senão levar a garota para a capital e apresentar para todo mundo. Os aldeões ficam apavorados quando descobrem que ela é uma Lorde Demônio, mas o Rimuru acalma os ânimos e pede para geral tratar ela super bem, já que agora é do time. A tensão passa e o povo acaba comemorando por ter uma aliada com um power level tão bizarro. Depois dessa montanha russa, o Prota finalmente tira um tempo para ir visitar o Vesta no seu novo laboratório. O Prota vai bater um papo com o Vesta e manda a real. Mesmo conseguindo assumir a forma humana, ele não consegue pregar o olho, e a vontade de tirar um cochilo e sonhar para dar aquela laziada de vez em quando estava gigante. Vendo a sofrência do chefe, o Vesta se compadece e entrega umas pílulas de dormir novinhas em folha. O Rimuru não pensa 2 vezes e já vai pro quarto testar. O bagulho bate forte, ele capota na mesma hora e tem o seu primeiro sonho. Lá no mundo dos sonhos, ele aparece num quarto com a Xion e a Shuna, que começam a usar o slime de boneco, vestindo ele com várias roupas diferentes só para passar o tempo. É no meio dessa brincadeira que a ficha do Prota cai. A cidade dele não tem absolutamente nada de entretenimento. Pensando nisso, ele decide que vai ensinar um esporte pra galera, para que todo mundo tenha um hobby nos momentos de folga. Ele convoca todos os moradores da cidade Rimuru e lança a ideia: um torneio de sumô. Obviamente, a galera fica com aquela cara de tela azul, sem entender bulhufas do que se trata. Percebendo o lag mental da galera, o Prota começa a explicar as regras do sumô nos mínimos detalhes.
Com tudo esclarecido, ele anuncia a criação de 2 chaves de torneio, dividindo o pessoal nas categorias masculina e feminina. Os anões, rápidos como sempre, já constroem 2 ringues de sumô completinhos, e os participantes se reúnem em volta do prota. É aí que o Rigor solta a bomba e revela que os prêmios foram escolhidos por votação popular. Presta atenção nos prêmios. A vencedora do torneio feminino ganharia nada menos que o encontro com o próprio Rimuro, enquanto o campeão da categoria masculina teria a honra de descansar no colo da Shuna. Sente o hype. Ouvindo isso, a motivação da galera vai parar nas nuvens e em poucos minutos os 2 torneios começam com a energia lá em cima. O prota, que não é bobo nem nada, decide focar a atenção só no torneio das meninas. Afinal, tava na cara que o Benimaru ia amassar todo mundo na categoria masculina sem suar a camisa. A primeira luta de destaque é da Souka contra a Xion. O embate dura uns minutos, mas a Xion acaba rasgando a roupa da Souka sem querer com o chifre. Morrendo de vergonha, a Souka dá kit da partida e sai correndo. Logo depois, chega a vez da Shuna bater de frente com a Milin. Sabendo que a Milin é uma Lorde Demônio e tem um poder roubado, o prota enche ela de restrições antes da luta, o que ironicamente deixa a monstrinha toda lisonjeada. O gongo soa e a disputa começa. As duas começam a medir forças, mas a pressão é tanta que elas simplesmente destroem o campo inteiro e caem no chão. Mantendo a postura de juiz implacável, o prota desclassifica a Milin por quebrar uma das regras de ouro do sumô. Com a Milin fora, chegou a hora da grande final feminina, Xion contra Shuna. Como os campos tinham ido para o espaço, o prota improvisa e cria a clássica modalidade do sumô de traseiros, uma vibe totalmente focada no equilíbrio, rolando num ringue pequenininho, onde quem fosse empurrada para fora, perdia. As duas começam a disputar o prêmio com sangue nos olhos, mas o nível de força é tão absurdo que elas conseguem a proeza de destruir o ringue de novo. Sem saída, o prota declara um empate técnico. Mas aí, meus amigos, vem o plot twist de explodir a mente. Tudo isso, desde o começo do torneio de sumô, ainda era o sonho do prota. Ele finalmente acorda daquele delírio e, traumatizado com a bagunça mental, jura pra si mesmo que nunca mais vai tomar as pílulas do Vesta. De volta à realidade, o prota logo se depara com um problema de verdade. A Xion e a Shuna não param de brigar por ele, já que o corpo de slime dele é muito macio e elas ficam usando o coitado de pelúcia o tempo todo. Para tentar salvar a própria pele, ele tem a ideia genial de fabricar uma almofada de luxo para cada uma. Ele pergunta para Shuna se existe algum tecido que seja super macio e elástico por ali. Ela confirma que sim, e diz que assume a missão de conseguir o pano, enquanto o prota fica encarregado de achar o enchimento perfeito para as almofadas. Ele vai trocar uma ideia com o Garon, um dos subordinados do Kaijin, para pedir um help. O Garon manda a letra e fala sobre um material misterioso que fica no fundo de um lago gigante dentro do bosque. Só que ele já manda o alerta vermelho. O tal lago é protegido por um monstro perigosíssimo e pede para o chefe tomar muito cuidado. O prota não afina e reúne os ogros, os homens lagarto e alguns goblins para montar a parte e partir para o lago. O prota, querendo fazer surpresa com as almofadas, mete aquele migué básico e desconversa. Chegando no local, eles veem um material valioso bem no centro do lago e o Rimuro já fica no hype. Mas, antes de farmar o loot, a galera decide dar uma pausa pro piquenique. É aí que o desastre silencioso acontece. A Xion tenta oferecer um bolinho de arroz, daqueles radioativos que só ela sabe fazer, pro prota, mas tropeça e a arma biológica cai direto na água. Ignorando o perigo iminente no fundo do lago, geral veste os trajes de banho super estilosos que o Garm fez, deixando o Rimuro todo felizão com a vibe de praia. Do nada, a Milin brota na margem, super tiltada por não ter sido convidada pro rolê. O prota explica o plano na calma e ela muda de humor na mesma hora, doida pra entrar na água e ajudar. Quando o grupo mergulha, o bicho pega. Uns tentáculos gigantes puxam um Rimuro pro fundo. Ele lança um corte de água, se liberta e volta pra superfície, só pra ver que a par inteira foi pega na mesma armadilha. Ele mergulha de novo, acha o monstro do lago e saca o motivo da fúria da criatura. Adivinha? O bicho tinha engolido o bolinho de arroz da Xion. Sentindo a dor do coitado, o prota entrega uma comida de verdade e deliciosa. O monstro se acalma na hora, solta todo mundo em paz e eles finalmente conseguem coletar o material. De volta à vila, o plano genial vai por água abaixo. O prota constrói as almofadas perfeitas, macias e elásticas, mas a Xion e a Shuna ignoram os itens e continuam brigando para apertar o próprio slime, deixando ele totalmente frustrado com o resultado. Corta lá pra guilda de Bluemont. O mestre Fuse tá batendo um papo sério com um informante.
Como ele ainda não sabe se esse tal de Slime líder de monstros é uma ameaça real ou não, decide ir pessoalmente tirar a prova. Ele junta aquele trio de aventureiros clássico e parte em expedição para a Federação Tempest. Enquanto isso, na vila, o Vesta traz uma notícia incrível do laboratório. Ele conseguiu replicar as poções curativas perfeitas do Prota. O Rimuru fica maravilhado e já lança a visão de empreendedor, sugerindo exportar as poções para lucrar e criar laços comerciais com outras nações. A ideia era de gênio, mas a comemoração é cortada por uma explosão gigantesca no meio da cidade. O Prota corre para ver o estrago e dá de cara com a Millen simplesmente finalizando um cara chamado Fóbio. Esse Fóbio é um dos generais do Lorde Demônio Carrion e tinha chegado na vila botando banca para investigar a galera. Só que o maluco foi impulsivo e machucou o Rigurd no processo. A Millen, vendo o amigo ferido, não perdoou, defendeu a vila e apagou o cara num hit só. O Prota dá aquela bronca na Millen por ter sido tão explosiva, cura o Fóbio e chama o cara para uma reunião civilizada. Mesmo depois de ter apanhado feio e sido curado, o Fóbio continua com o ego nas nuvens e começa a menosprezar o Prota na cara dura. Os ogros quase perdem a linha de tanta raiva, mas o Rimuru segura o agro da galera, mantém a classe e pede pro Fóbio se explicar. O general diz que veio a mando do Carrion, só porque ouviu os boatos de que o Prota tinha derrotado o Orc Lord. Com a paciência de um monge, o Rimuru deixa o cara ir embora inteiro, mas manda o recado reto. Se o Carrion quiser trocar ideia da próxima vez, que marque um horário antes de invadir a casa dos outros. Mudando de cenário para dentro da floresta, o Mestre Fuse e o trio de aventureiros acabam esbarrando num grupo de investigadores do reino de Falmouth. Esse esquadrão é liderado por um guerreiro linha dura chamado Yun, que por coincidência também está indo atrás do Slime. No meio da caminhada, o clima pesa e eles são atacados por monstros. O Yun já toma a frente para proteger o Fuse e a galera, se preparando para o combate. Mas aí, o Gubita e o Ranga brotam do nada. Num piscar de olhos, a dupla dinâmica aniquiza os monstros com a maior facilidade do mundo, já separando as carcaças para usar de janta mais tarde. O grupo do Fuse e o Yun finalmente ficam frente a frente com o Prota, que decide se apresentar na moral. Depois de trocar uma ideia, o Rimuru tem uma sacada de gênio. Ele fecha um contrato com o Yun para que o guerreiro assuma a autoria de ter derrotado o Orc Lord. O plano é simples. O Yun leva a fama de herói e diz que o Slime só deu um suporte, o que ajuda a Federação Tempest a ter uma imagem bem mais amigável e menos ameaçadora para o resto do mundo. O guerreiro topa a quest na hora. Enquanto isso, o Mestre Fuse descobre que o Prota já tem até uma aliança oficial com Dwargon, já que ele esbarra com o Vesta e ouve todas as maravilhas sobre a liderança do Slime. O Fuse fica de queixo caído, muda totalmente a visão que tinha da cidade e passa a ver o Prota com muito mais respeito, o que melhora de vez a reputação deles com o reino de Bluemund. Corta para o outro lado da história. O Fúbio tá espumando de raiva por ter sido humilhado e ridicularizado pela Millen. O ego do cara tá ferido demais e ele quer vingança a qualquer custo. Bem nesse momento de fraqueza, brotam uns sujeitos mascarados, a dupla Footman e Tyr, que revelam fazer parte da Aliança dos Arlequins, a mesma panela que o Gelmud fazia parte sobre as ordens do Clayman. Eles jogam a isca perfeita, dizem que podem ajudar o Fúbio a dar o troco na Millen e ainda transformar ele num Lorde Demônio. O cara fica balançado. Os Arlequins contam sobre uma criatura colossal e adormecida chamada Charibides, que tem um poder absurdo e tá prestes a reviver, sugerindo que o Fúbio pegue esse poder para ele. Cego pela vingança, ele aceita o acordo duvidoso e vai até a caverna onde o monstro tá selado. Chegando lá, os mascarados mandam a letra miúda do contrato. O Fúbio precisa entregar o próprio corpo para servir de receptáculo pro Charibides reviver. Ele até dá uma hesitada ao saber que vai virar a casca da criatura, mas a raiva fala mais alto e ele topa. O Fúbio entra na caverna por conta própria e os Arlequins comemoram já que o plano deles deu certo perfeitinho. De volta à cidade, o Prota segue na rotina de líder, até que ele e a galera sentem uma presença mágica familiar e fortíssima no ar. Os subordinados já entram em modo de combate e quem aparece de repente é a Dríade Traia, a irmã mais nova da Traine. Ela chega no desespero avisando que deu ruim. A calamidade conhecida como Charibides reviveu e o bicho tem um nível de destruição e violência digno de um Lorde Demônio. A Traia conta que a Traine e as outras Dríades até tentaram tancar
atacar o monstro, mas não deram nem pro cheiro. O pior de tudo, a criatura tá indo direto pra Federação Tempest, e a Trya foi até lá avisar que o Prota precisa bolar uma estratégia urgente para uma batalha aérea. O Rimuru reúne os guerreiros para ouvir o relatório completo, e a Trya solta uma lore pesada. O Charibides nasceu de um aglomerado de magia do próprio Veldora, ou seja, o bicho é, de certa forma, filho do dragão. O Prota toma um susto com a revelação. E não para por aí, o monstrão não tá sozinho, ele vem escoltado por 13 tubarões voadores gigantes que protegem ele de qualquer ataque. O cenário é totalmente catastrófico. Vendo o desespero da galera, a Milin se anima e diz que pode solar todo mundo sozinha num piscar de olhos, mas o Prota barra a ideia na hora, avisando que esse é um problema da cidade e que ele e seus homens precisam resolver a treta com as próprias manos, sem depender do cheat da Lorde Demônio. A Milin fica toda emburrada, mas aceita ficar de fora. Com a responsabilidade nas costas, o Prota passa o resto do dia organizando todas as defesas e bolando o plano para derrubar o Charibides. No dia seguinte, o céu escurece e o Prota, junto com seus homens, se preparam para receber a calamidade, que surge no horizonte se aproximando com a sua frota de monstros bizarros. O clima é de pura tensão. O Rimuru não recua e já ordena que seus subordinados ataquem os tubarões voadores. O Benimaru e os ogros já partem pra cima com tudo, enquanto o Geld e o Gabiru fazem aquela collab de respeito para derrubar os bichos. No meio da confusão, o Prota decide ficar de longe só observando a teamfight, mas toma um susto quando a Milin brota do nada atrás dele. Ele já manda aquela bronca lembrando que tinha pedido pra ela ficar de boas na cidade, mas a garota manda real. Tava morrendo de tédio e decidiu colar pra ver a treta. Sem muita saída, o Rimuru deixa ela ficar assistindo. Logo depois, o Suei e os subordinados dele entram na roda e limpam vários tubarões do mapa. A Xion não fica pra trás, faz um combo perfeito com o Hanga e num instante todos os tubarões voadores vão de arrasta pra cima. Com os mobs limpos, a galera foca 100% no boss, o Charibides, mas o monstrão simplesmente tanca todos os ataques dando risada. Pra piorar, ele dispara milhares de escamas teleguiadas pra cima do esquadrão do Prota, e o time começa a tomar um sufoco pesado. Vendo que a galera ia rodar, o Rimuru entra em cena pra proteger todo mundo. Ele se aproxima esquivando dos ataques e começa a bater no bicho por cima, enquanto a galera aproveita a brecha pra descer a lenha por baixo. Mas sente o drama. Depois de várias horas de raid, o Prota repara que o Charibides continua com HP cheio, sem um arranhão. Intrigado, ele nota que a criatura tá tentando comunicar alguma coisa e pede uma análise profunda pro grande sábio. É aí que vem a revelação. O alvo do monstro nunca foi a cidade, e sim a própria Milin. O Rimuru avisa a garota na hora. A Milin também percebe que o Fóbio tá sendo usado de casca ali dentro. E sabendo que o Fóbio não era o alvo real, o Prota passa o controle da situação pra ela. A Lorde Demônio não brinca em serviço. Libera aquele poder absurdo, sola o Charibides brincando e liberta o Fóbio. O Prota cura o coitado, que, morrendo de vergonha, pede desculpas pra geral e confessa que foi feito de marionete pelos Arlequins. O Fóbio conta o esquema todo dos mascarados pra galera, mas a conversa é cortada de um jeito bem brusco. O próprio Lorde Demônio Carrion brota no local e já chega descendo um belo de um soco no Fóbio, deixando-o pagado no chão. Assumindo a bronca do subordinado, o Carrion pede desculpas sinceras pro Prota pela dor de cabeça e crava uma promessa: ele nunca vai atacar a Federação Tempest. Ouvindo isso, o Rimuru respira aliviado. Com a situação resolvida, o Carrion pega o Fóbio e mete o pé, e o Prota finalmente puxa o bonde de volta pra cidade. Chegando lá, o clima vira festa pura. Rola aquele banquete gigantesco com todas as raças da Federação comemorando juntas. Mais tarde, rola um momento de paz. O Prota vai tomar aquele banho relaxante nas fontes termais com as meninas e aproveita para agradecer a Milin por ter salvado o dia. A garota abre o maior sorriso, toda feliz com o elogio. Mas aí bate a realidade. A Milin avisa que a brincadeira acabou e ela precisa voltar pro trabalho, já que tem as próprias tretas e responsabilidades de Lorde Demônio para resolver. Ela se despede do Prota e das amigas, partindo para se reunir com os outros lordes. Com a poeira baixa, o Rimuru vai finalmente deitar para descansar, mas o sono traz algo pesado. Ele tem uma visão super nítida das antigas crianças que eram alunas da Shizo. O coração aperta tanto que o Prota começa a chorar sem nem perceber.
descer, sentindo um lamento profundo que a Shizu deixou para trás. O baque emocional é forte, e ele decide na mesma hora que precisa encontrar essas crianças. Ele convoca a cúpula de líderes da cidade, joga a real de que vai ficar AFK por um tempo e pede para que todo mundo continue trabalhando em equipe e segurando as pontas. A galera entende a missão e deseja uma boa viagem para o chefe. Com a mochila nas costas e montado no hanga, o prota pega a estrada rumo ao reino de Ingrácia, uma nação dominada por humanos. E é no caminho que rola a fofoca de lore. A gente descobre que as crianças estudam num lugar chamado Academia da Liberdade, que, por sinal, foi fundada por um estudante, um aluno da própria Shizu, chamado Yuki. Só de ouvir esse nome, o prota já liga os pontos e deduz que o cara também é japonês. Depois de 3 dias inteiros de viagem, o Rimuru finalmente coloca os pés no reino de Ingrácia. Para não chamar atenção desnecessária e evitar qualquer agro na entrada, ele manda o hanga se esconder dentro da sua própria sombra. Quando entra na cidade, o prota fica simplesmente de queixo caído com o nível de avanço do lugar, que era moderno demais para a época daquele mundo. Sem perder tempo com turismo, ele vai direto pro escritório do Yuki, bater aquele papo. Alguns minutos de espera e o Yuki aparece. Só que, sente atenção, quando o cara bate o olho na máscara da Shizu no rosto do slime, ele já liga o modo de combate, acha que deu ruim e parte pra cima com tudo. O prota consegue bloquear o ataque na moral e já solta a voz, explicando que também veio do Japão e que tá em paz. O Yuki relaxa, baixa a guarda e o Rimuru começa a contar tudo sobre a Shizu e a dar os spoilers de como o Japão está nos dias de hoje, deixando o cara totalmente maravilhado com a conversa. Depois de botarem o papo em dia, o prota manda a real e diz que precisa ver as crianças. O Yuki topa na hora e agiliza a papelada, transformando o Rimuru oficialmente em um professor da Academia da Liberdade. Mas é aí que o clima pesa de verdade. O Yuki revela a cruel realidade. As crianças têm só mais alguns anos de vida. Como elas foram invocadas muito novas, os corpinhos não têm capacidade de tancar a quantidade absurda de energia mágica que receberam no processo. Sentindo o peso dessa tragédia, o prota não recua e promete que vai quebrar a cabeça para achar um jeito de salvar todo mundo. O Rimuru então entra na sala de aula para conhecer a turminha. Ken, Ryu, Gale, Alicia e Kuroi. Ele tenta fazer a chamada básica, mas é completamente ignorado. A molecada não dá a mínima para ele. Vendo que no diálogo não ia rolar, o prota decide apelar pro susto e invoca o hanga no meio da sala. O choque funciona e eles finalmente dizem os nomes, mas o Ken fica super tiltado por ter sido ameaçado com um lobo gigante. O hanga, sendo um garotão bonzinho, logo mostra que é puro carinho e não vai machucar ninguém. O prota se apresenta como novo professor, mas já corta as asinhas deles, avisando que não é tão moleza quanto a Shizu, e manda geral se preparar para uma prova. As crianças começam a reclamar na mesma hora. O Ken, com aquela vibe nihilista, diz que estudar não serve para absolutamente nada, já que eles vão morrer logo de qualquer jeito. Eles ainda entregam que os outros professores simplesmente largaram mão e só deixam eles brincarem o dia todo. Por isso, nunca mais estudaram nada desde que chegaram. O prota, tentando mudar esse clima de fim de jogo, promete que a prova vai ser divertida e leva a turma pro pátio. A regra é simples e direta, um x1 contra ele. Se a molecada conseguir derrotar o slime em menos de 10 minutos, eles ganham. Achando que a vitória estava no papo, as crianças se enchem de confiança e aceitam o desafio, mas com uma condição: o hanga não pode participar da briga. O prota concorda de boa, mas joga a regra dele na mesa. Se ele vencer, a turma vai ter que baixar a bola e respeitar o novo professor. O Ken é o primeiro a tentar sorte e já vai pra cima com sangue nos olhos, mas o prota tá em outro patamar e esquiva de todos os golpes físicos dando risada. Percebendo que no soco não ia rolar, o Ken libera sua magia de fogo para tentar dar um insta-kill no professor. Não adianta nada, o Rimuru desvia do fogo com a maior facilidade do mundo. Os 10 minutos passam voando, o Ken perde o desafio e sai da arena se sentindo totalmente impotente. A Kuroi é a próxima na fila. A garota já mostra que não tá de brincadeira, cria uma jaula de água super bem feita, prende o prota lá dentro e pede para ele se render, ameaçando usar espadas de água para finalizar a luta. O Rimuru fica genuinamente surpreso com o controle mágico da menina. Mas né, ele é um slime. Ele simplesmente atravessa as grades de água como se elas nem existissem, deixando a turma inteira de boca aberta. O prota faz questão de elogiar a Kuroi pelo talento mágico, mas a menina acaba desabando a chorar por ter perdido o teste. Sem deixar o ritmo cair, o Gale aparece para ser o terceiro desafiante. Ele vai para cima disparando várias balas mágicas direto no prota.
Mas o Rimuru, tranquilo, apenas absorve todos os tiros mágicos com a maior facilidade do mundo, o que faz com que o Gale fique totalmente em choque. Vendo que seus poderes mágicos não fazem nem cócegas, o Gale joga a toalha. O próximo da fila é o Ryota, e o moleque não tá pra brincadeira. Ele revela que a habilidade dele ativa um modo Berserker. Ele perde totalmente o controle e vai pra cima do Prota com uma fúria cega. Mas o Rimuru é liso demais e passa os 10 minutos inteiros só esquivando, até o tempo esgotar. Sobra só a Alice, a última desafiante. Ela revela que o poder dela é controlar objetos e lança um exército de ursinhos de pelúcia voadores para atacar o slime. O Prota desvia de tudo dando risada e com isso derrota os 5 alunos da Shizu de lavada. É aí que cai a ficha do verdadeiro plano do nosso herói. Ele fez essa prova toda na esperança de que a molecada gastasse o excesso de magia que estava matando eles por dentro. Só que ele percebe que a barra de mana deles mal desceu e o plano falha. Sem perder a pose, o Rimuru olha no fundo dos olhos das crianças e faz uma promessa de peso. Ele jura que vai salvar a vida de todos eles. Para selar o juramento, ele saca a máscara da Shizu. As crianças arregalam os olhos em choque e o Prota revela que a própria Shizu confiou eles a ele. Ouvindo isso, a turma inteira abaixa a guarda, passa a confiar no slime e num momento de aquecer o coração, começam a chamar ele de mestre. O Rimuru, claro, fica bobo de alegria. Bem nessa hora, a mente do Prota dá um estalo. Ele lembra que o Leon usou o espírito do Ifrit para possuir a Shizu e estabilizar a energia no corpo dela. Bingo! Ele acha uma nova rota para tentar salvar a molecada. Passados alguns dias, o Rimuru pega um fast travel num círculo de teletransporte e vai direto pro bosque trocar uma ideia com a Trini, que recebe ele de braços abertos. Ele vai direto ao ponto e pergunta onde consegue achar os espíritos superiores. A Dríade Mandalore existe a Morada dos Espíritos, um lugar governado pela própria Rainha dos Espíritos. Mas o balde de água fria vem logo em seguida. A Trini avisa que não faz a menor ideia de onde fica a entrada, já que a atual rainha mudou o local de acesso. O Prota fica super desanimado com o Dead End. Um mês se passa e o Rimuru leva as crianças para fora da cidade para um piquenique maneiro. Para não perder o costume, ele avisa que antes de comerem vai rolar um treininho básico de combate. A turma já começa a reclamar e fazer corpo mole, mas o Prota lança o suborno perfeito. Se eles ganharem, vão ganhar um mangá novinho em folha. Usando suas habilidades, o Slime conseguia literalmente imprimir no papel os mangás que lembrava da vida passada no Japão. A molecada vai à loucura e o hype bate no teto. Claro que em poucos minutos o Prota amassa todo mundo no treino, mas com o coração mole que tem, entrega os mangás pra eles de qualquer jeito. De repente, o clima pesa. O Rimuru e o Hanga sentem uma aura colossal se aproximando numa velocidade absurda. É um dragão do céu que tá indo com tudo pra atacar a capital. O Prota não pensa duas vezes, deixa o Hanga de guarda-costas protegendo as crianças e sai voando pra salvar os cidadãos. Chegando na cidade, ele bloqueia o ataque do dragão no ar, salvando a pele da galera. Num rápido scan, ele percebe que o dragãozinho voador é bem mais fraco que o Charybdis, e sem muita cerimônia, engole o bicho com o predador, limpando a ameaça rapidinho e voltando pras crianças. Mais tarde, o Yuki chama o Prota para dar um recado. Um mercador ricaço chamado Mayor Miles enviou um convite para um jantar de luxo, só para agradecer por ter sido salvo no meio do ataque do dragão. O Rimuru topa a boca livre e lá no jantar, o Mayor Miles derrama gratidão. Aproveitando o networking, o Prota já lança a braba e convida o mercador para colar na Federação Tempest e ajudar a vender os produtos da cidade. O engravatado, com olho clínico para negócio, aceita a parceria na hora. Depois de encher a barriga, o Prota tá quase se despedindo quando escuta o detalhe de ouro. A assistente do Mayor Miles simplesmente sabe onde fica a morada dos espíritos, já que ela veio exatamente daquelas terras. O Rimuru não perde tempo, oferece uma grana boa pela informação e a assistente topa na hora, revelando que a morada dos espíritos fica no Parque Ouro. Com a lore em mãos, o Prota junta as crianças e o Hanga e parte direto pro local. Chegando na entrada secreta, o clima pesa e as crianças começam a suar frio de nervoso, mas o Rimuru já manda aquele papo de paizão, garantindo que ele e o Lobão vão tancar qualquer coisa que aparecer pela frente. E o grupo entra na masmorra. Logo de cara, o Prota percebe que o lugar é um verdadeiro labirinto cheio de armadilhas feitas para bugar a cabeça de quem entra. Só que ele tem o cheat supremo, o grande sábio, vai mapeando tudo mentalmente e eles avançam rushando pela masmorra com a maior facilidade do mundo. O passeio tranquilo é interrompido por uma voz misteriosa que guia a Pari para uma sala enorme e totalmente vazia. Do nada, a voz spawna um golem colossal e avisa que o Prota precisa passar por esse teste de força. O Rimuru já pede para as crianças ficarem recuadas na safe zone e aciona o grande sábio para analisar o monstrão. A leitura revela que o golem tem um poder mágico absurdo, sendo até mais forte que o dragão do céu que ele tinha devorado antes. O golem parte para cima
cima com tudo, mas o Prota é liso demais. Ele esquiva do ataque enquanto o grande sábio processa a melhor estratégia de combate. Sem enrolação, o Rimuru lança seus fios super resistentes, amarra o golem inteiro e imobiliza o grandalhão. Com o alvo travado, ele não economiza mana e dispara uma técnica de fogo apelona direto no bicho, reduzindo o golem a cinzas num piscar de olhos. A molecada vai à loucura vendo o hit kill do professor. Com a ameaça eliminada, o Prota dá o recado para a voz misteriosa aparecer logo, já que ele já tinha rastreado a localização dela. A dona da voz se revela e a surpresa é grande. É a própria rainha dos espíritos, a Ramírez. E o detalhe mais chocante, aquela fadinha minúscula também carrega o título de Lorde Demônio. A Ramírez já chega reclamando horrores porque o Prota destruiu o golem de estimação dela. O Rimuru, que é o rei das negociações, manda a proposta. Ele pede ajuda para encontrar os espíritos superiores para as crianças e, em troca, promete ajudar ela a construir um golem novinho em folha depois. A fadinha brilha os olhos com o acordo e aceita na hora, guiando a galera para a verdadeira morada dos espíritos. No caminho, o Prota comenta sobre a dríade Traine. A Ramírez fica toda feliz, já que ela ainda tem as memórias da antiga rainha dos espíritos e pede pro Rimuru dar o recado para Traine e ir visitar ela qualquer dia desses. O Prota anota o recado mentalmente. Quando eles chegam na parte mais profunda da morada, o Prota sente uma concentração absurda de energia natural, o que dá uma baita nostalgia da época que ele estava na caverna do Veldora. A Ramírez explica que no topo do lugar ficam os espíritos que têm vontade própria e avisa que cada criança vai ter que focar para conseguir invocar o seu, mas o Rimuru decide dar aquela roubadinha do bem e ajudar no processo para garantir que a molecada consiga espíritos do nível High Tier. O Gale é o primeiro a tentar a sorte, sobe no altar e começa a rezar. Depois de um tempinho, vários espíritos menores aparecem voando em volta dele. O Prota percebe que só isso não ia ser suficiente para estabilizar a energia do moleque. A solução? Ele usa uma técnica nova para absorver todos os espíritos menores de uma vez, funde geral e crafta um espírito superior de terra. Na sequência, ele une o novo espírito direto com o Gale. A mágica acontece na hora. A energia caótica dentro do corpo do menino se estabiliza totalmente. O Prota percebe que a teoria estava certíssima e o Gale não conseguia segurar a alegria ao saber que a contagem regressiva da vida dele tinha finalmente acabado e ele ia poder continuar vivendo. A Alice é a próxima da fila. O Prota repete o processo e crafta um espírito artificial com atributo de espaço, selando o pacto com a menina na hora. O Ken é o terceiro a subir no altar, mas aí o roteiro muda. Um espírito superior de luz legítimo brota do nada, bate o olho no moleque, sente aquela aura de protagonista com potencial para herói e decide por conta própria morar dentro dele. Depois é a vez do Ryu. Ele tenta invocar, puxam os espíritos menores e o Rimuru faz a boa de novo, absorve geral e cria um espírito artificial fundindo água e vento para estabilizar o garoto. Por último, a Kuroe fecha os olhos e começa a rezar. Sente o clima, o ambiente muda completamente e um corpo espiritual misterioso e super denso aparece. A entidade flutua até o Prota, dá um beijo nele e entra direto na Kuroe. O Rimuru logo manda o grande sábio escanear a menina e, como o excesso de energia sumiu e o status dela estava normalizado, ele decide não esquentar a cabeça com o beijo fantasma. A molecada salva e feliz da vida agradece a Ramírez, que fica toda vermelhinha de vergonha. Para fechar o acordo e ficar kit, o Prota constrói o golem novo que prometeu pra fadinha e bota o pé na estrada de volta pro reino de Ingrácia com as crianças. Chegando lá, o Yuki agradece do fundo do coração por ele ter salvo a vida dos alunos. De volta à rotina da academia, a turma tá no pátio jogando vôlei enquanto o Prota dá aquela relaxada merecida. O Hanga aparece do lado dele e manda a dúvida. Agora que a missão principal foi concluída, qual é o próximo passo? O Rimuru responde na moral que pretende voltar para a cidade assim que descansar um pouco, e o Lobão deita ali para curtir a paz também. Mas a paz dura pouco. O Prota leva uma bolada na cara. As crianças chamam ele para jogar, ele topa na melhor das intenções, mas acaba sendo usado literalmente como a bola de vôlei pelos alunos, ficando totalmente indignado com a ousadia. Depois dessa sessão de esportes, ele vai para o saguão dos professores se reunir com os colegas e dá de cara com o Jeb, um professor arrogante que cismou de ser o rival dele. O Jeb já chega puxando o assunto do treinamento de campo, a prova anual pesada que avalia todos os estudantes. A professora Tis pergunta se a classe do Prota não vai entrar nessa. O Rimuru, na maior preguiça, diz que eles não precisam fazer o teste porque ele realmente não tá afim de se esforçar. É aí que o Jeb dá a trollada, debocha dizendo que os alunos do Slime não têm nem equipamento decente para se formar
e crava que a classe dele vai ganhar a prova de qualquer jeito. O sangue do Prota ferve. Mordido pelo Taunt, ele bate na mesa e avisa que a turma dele vai participar sim com os melhores equipamentos. O Jeb fica todo animado, achando que vai humilhar o Slime, prometendo mostrar as habilidades dos seus alunos, e o Rimuru devolve a promessa na mesma moeda. Vendo a treta armada, a professora Cheese resolve explicar os detalhes da prova para o Rimuru. O esquema é dividido em duas fases cascas grossas. A primeira é uma missão de escolta. Os alunos têm que guiar um professor até uma cidade chamada Guratol, numa viagem que dura de 5 a 7 dias. O detalhe é que o professor só fica lá para avaliar o desempenho, sendo terminantemente proibido de dar carry ou ajudar os alunos durante a viagem. A segunda fase é pura Dungeon Crawler, uma expedição numa caverna artificial nos arredores de Guratol, onde o grupo precisa chegar nas profundezas e resgatar um certificado de conquista. E a cereja do bolo? A Cheese revela que o professor da classe vencedora embolsa um prêmio de 10 moedas. Quando o Prota ouve o valor do loot, a ficha cai. Ele saca na hora que com essa grana finalmente vai poder comprar aquela mesa de escritório de luxo que ele tanto queria. A promessa de uma mesa chique foi o estopim. O Prota agora tá motivado 100% em ganhar essa prova. Ele junta a turma na sala de aula e manda braba. Cada um precisa escolher a arma que vai usar na missão. A listinha fica assim: Kenya vai de espada longa, Gale pede uma lança e um escudo, Ryota opta pelo arco e flecha clássico, Kurue escolhe uma espada menor e mais rápida, e Alice, na vibe ninja, pede várias kunais. Com o pedido anotado, o Rimuru entrega um manual de sobrevivência pra molecada estudar e avisa que vai dar um pulo na Federação Tempest. Quando ele chega na cidade Rimuru, é festa pra todo lado, geral recebendo o chefe com a maior alegria. Mas o Prota já corta o clima avisando que é só um bate e volta, deixando a galera na bad. Sem enrolação, ele bota os anões e o Kurobi pra suarem a camisa e forjarem as armas exatas que as crianças pediram, além de encomendar a construção de uma carruagem especial pra viagem. Com o loot todo pronto, o Rimuru se despede do pessoal, que chora mares de saudade, e volta a jato pra Engrácia. Na academia, ele entrega as armas novinhas e as crianças piram quando percebem que estão segurando equipamentos raros e com status bizarros de bons. Logo depois, ele leva a turma pro pátio pra mostrar a carruagem que encomendou e a molecada fica de queixo caído. O bagulho é um verdadeiro motorhome medieval, chique demais. Mas aí, a Kurue manda a pergunta de ouro: mestre, quem é que vai puxar isso tudo? O Prota pensa logo no Hanga, mas o grande sábio e o bom senso apita lembrando que usar o lobão seria quebrar a regra de não ajudar os alunos. Deu ruim, não tinha motorista. É nessa hora que o Gale brilha. O garoto revela que andou treinando uma magia nova, concentra a mana e simplesmente spawna um lobo gigante mágico para puxar a carruagem. A Alice puxa a salva de palmas, todo mundo fica no hype com a evolução do Gale e o Prota encerra as preparações focando no dia do teste. O grande dia do treinamento de campo chega, o Rimuru vai para a reunião dos professores e descobre uma regra importante. Para evitar favoritismo, nenhum professor avalia a própria turma. E olha a ironia do destino, o Prota fica responsável por avaliar justamente a classe A turma do arrogante do Jeff. Enquanto isso, a turma do Slime fica nas mãos da professora Cheese, que promete pro Rimuru que vai dar o sangue para avaliar os meninos. A galera começa a se ajeitar para as viagens. As crianças do Prota já botam a Cheese para dentro do motorhome no maior luxo e o Rimuru vai conhecer a classe A. Antes de botarem o pé na estrada, o Jeff chama o Prota de canto e passa a lore da missão. O destino final em Guratol é a mansão do conde da cidade. Mas tem um detalhe tenso. A Ula, esposa do conde, tá muito doente. O Jeff, morrendo de medo de dar BO, avisa que os alunos dele são super agitados e pede pro Prota segurar a onda da molecada para não arrumarem confusão na casa do nobre. O Rimuru anota o recado e a prova finalmente começa. Na estrada, o Prota e a classe A estão seguindo viagem quando o comboio é bruscamente parado por um bando de feras mágicas. O Rimuru estranha na hora, já que aquela rota era para ser totalmente segura, mas o líder da classe A não perde a pose, vê os monstros como XP grátis e decide usar a chance para mostrar serviço pro avaliador. As crianças da classe A mandam muito bem, jogam em sincronia e varrem os monstros do mapa com a maior facilidade. O Prota fica impressionado, mas como um bom mestre, aproveita a deixa e começa a dar uns toques de posicionamento e uso de mana para cada um deles. Os alunos, que achavam que o Slime era só um rostinho bonito, ou gosmento, percebem que o cara manja muito de combate e passam a respeitar ele de verdade. Do outro lado da história, a viagem da turma do Prota no motorhome é um passeio no parque. Eles não encontram nenhum agro no caminho, viajam no maior conforto e batem na porta de Guratol logo no quarto dia de prova, sendo a primeira equipe a chegar no destino. O conde recebe a criançada na mansão, surpreso com o speedrun deles, e já libera o acesso para eles irem dar uma olhada na caverna da segunda fase, já que ninguém esperava que eles chegassem tão cedo.
cedo. Ele manda os alunos e a professora Tis procurarem o mordomo dele, o Gazdar, que já estava lá dentro arrumando os preparativos e podia servir de guia. A Tis e a molecada topam a quest na hora e entram na masmorra. Para acalmar os ânimos, a professora explica que a dungeon é safe, sem monstros perigosos spawnando naquela área, e aproveita o caminho para soltar mais lore. Ela conta sobre o mordomo Gazdar e a esposa do conde, a Ula, que sempre deram uma força para a Academia da Liberdade. E a bomba do dia, a Ula, que tá doente lá na mansão, é na verdade a irmã mais nova do chato do professor Jeff. As crianças ficam de cara com a fofoca. Mas o passeio tranquilo vira um pesadelo rápido. O grupo chega numa sala suspeita e dá de cara com um bando de saqueadores que tinham acabado de roubar as poções curativas destinadas a Ula. Os bandidos, achando que estavam lidando com os noobs, decidem que vão matar todo mundo para não deixar testemunha. A molecada, que agora tem espíritos superiores no peito e armas de endgame na mão, não recua 1 centímetro e forma uma parede para proteger a professora Tis, provando que não estão ali para brincadeira. O combate começa e as crianças mostram um controle absurdo de mana e dos seus espíritos, varrendo os bandidos do mapa com uma facilidade assustadora. No meio da surra, o mordomo Gazdar finalmente aparece, mas o clima congela. O cara não é ele mesmo, ele foi possuído por um espectro de alto nível. O bicho revela a verdadeira forma assustadora para tentar dar um fim nas crianças, e os bandidos que sobraram simplesmente dão quit da vida e fogem desesperados. O Ken, sempre no front, tenta tancar o espectro, mas o bicho desvia de tudo e engata um contra-ataque brutal. O Gale entra na frente e levanta o escudo para salvar o amigo, e a turma inteira começa a jogar em equipe para tentar derrubar a assombração. Só que a diferença de level é bizarra. O espectro mostra a verdadeira força e derruba o Ken, o Gale e a Alice num hit só. A Krui e o Ryota se jogam pro tudo ou nada, mas também são nocauteados, deixando a professora Tis completamente paralisada de pavor. Vendo o desespero dela, o espectro manda a pior side quest possível. Ele exige que a Tis escolha apenas um aluno para sobreviver. O preço? O aluno escolhido ganharia um colar de escravidão e a própria professora teria que matar o resto da turma, com as próprias mãos. A Tis entra em pânico total. Ela se recusa e o monstro avisa que se ela não escolher, vai passar o rodo em todo mundo. É nessa pressão psicológica absurda que a gente vê o flashback triste da Tis. Ela era a professora original daquelas crianças, mas largou a turma porque não aguentou o peso de saber que eles iam morrer logo e ela não podia fazer nada. Consumida pela culpa e pela raiva, ela saca uma espada e grita que dessa vez não vai abandonar ninguém. O espectro ri e parte para finalizar ela, mas num ato de desespero total, a Tis faz uma invocação de sacrifício. Sente o arrepio. A invocação dá certo e um demônio Haitier absurdo chamado Noir, o primordial preto, spawna no recinto. O Noir aceita o pedido de ajuda dela por um motivo muito específico. Ele devia um favor gigante para a própria Shizu e decide que salvar a molecada era o jeito perfeito de pagar a dívida. O Noir brota atrás do espectro como uma sombra e simplesmente arranca o bicho de dentro do corpo do mordomo Gazdar. Com a maior frieza do mundo, o demônio retalha o espectro até não sobrar nem poeira, deixando a Tis em estado de choque completo. Com o serviço feito, o Noir cobra o pagamento. Ele exige que a Tis guarde segredo absoluto sobre a existência dele e manda ela mentir, dizendo pra todo mundo que quem salvou o dia foi o espírito superior de luz do Ken. Sem ter o que discutir com um demônio daquele nível, a professora aceita os termos. Depois desse trauma colossal, a turma, a Tis e o Gazdar, agora curado da possessão, se reúnem com o conde na mansão e explicam o estado crítico da Ula. É aí que o nosso prota, o Rimuro, entra em ação com suas poções divinas. Ele trata a Ula pessoalmente e a mulher se recupera 100% num piscar de olhos. Vendo a irmã salva da beira da morte, o Jeff, sim, aquele Jeff mala, desaba de gratidão e agradece ao slime do fundo da alma, provando que no fim das contas ele não era tão ruim assim. O treinamento de campo acaba com um saldo positivo e a galera toda volta inteira pra Academia da Liberdade em Ingrácia. De volta na sala de aula, o clima fica pesado de novo. O Rimuro sobe no palanque e solta a bomba. O semestre tá acabando e ele vai deixar a academia. As crianças ficam devastadas com a notícia, mas o prota não deixa a Bad bater e manda a real de que não é hora de desanimar. Afinal, os exames finais da academia estão batendo na porta. A Tis, que agora é oficialmente a professora titular e guardiã do segredo obscuro do Noir, entra na sala para assumir a aula. E o prota aproveita a deixa para tirar uns dias de folga do colégio. Ele sai de Ingrácia e assim que se afasta o suficiente da cidade, ativa a habilidade apelona Transferência Espacial. Num piscar de olhos, o Rimuro já tá de volta no conforto da Federação Tempest. Nesse ponto, a história faz uma pausa no presente para nos levar ao passado, focando em uma missão antiga da Shizu. Ela foi convocada pelo reino de Filchwood, que estava em pânico. O castelo estava lotado de aventureiros e mercenários de elite, todos reunidos para caçar uma entidade misteriosa que estava aterrorizando a região. O ministro do reino sobe ao palanque e solta uma notícia bombástica. Os heróis famosos daquela terra tinham sido massacrados pela tal criatura. O medo toma conta da sala e um aventureiro decide desistir, mas ao tentar sair, ele é executado friamente pelos soldados do reino. O ministro justifica a morte
morte, dizendo que o homem estava possuído por um demônio e ordena que ninguém saia do castelo, alegando que qualquer um ali pode ser um hospedeiro. Enquanto Jason e os outros aventureiros discutem se o inimigo é um arquidemônio, surge uma figura sombria e imponente, o demônio antigo, conhecido como Noir. Com um sorriso sarcástico, Noir revela que não tem a menor intenção de colaborar com Filchwood, pois ele já sacou a sujeira. Foram os próprios governantes que invocaram o demônio, que agora os assombra. Os soldados ficam furiosos com a revelação, e o Noir, impaciente, declara que vai matar cada pessoa naquela sala para limpar o ambiente e encontrar o culpado. É nesse momento que a Shizu intervém. Ela questiona se ele realmente pretende cometer aquele massacre, e, diante da confirmação dele, o duelo começa. Noir dispara uma explosão de chamas negras contra ela, mas Shizu caminha pelo fogo sem sofrer um arranhão, revelando sua imunidade por estar ligada ao espírito Ifrit. Noir fica intrigado ao perceber que ela possui um espírito superior, e a luta escala. Shizu ataca com uma velocidade absurda, mas o demônio se esquiva de cada golpe de espada como se estivesse dançando. Quando ela usa um ataque especial carregado de energia, Noir bloqueia o impacto usando suas asas negras. No clímax da luta, ele tenta atingi-la com o braço direito, mas Shizu usa o poder oculto de sua máscara. O choque de energias é tão violento que o braço de Noir é decepado. Impressionado com aquele poder misterioso que a máscara emana, o demônio decide que já se divertiu o suficiente e recua, desaparecendo nas sombras. Os aventureiros celebram, mas Shizu fica pensativa, sabendo que Noir estava apenas brincando com ela. Após o confronto, Shizu é guiada por um cavaleiro até as profundezas do castelo. Lá embaixo, em uma sala escondida, com o rei e o ministro, a verdade cruel é revelada. O cavaleiro era o verdadeiro rei, e na verdade um arquidemônio chamado Ortus. O reino de Filchwood não estava sendo caçado por demônios, ele estava sendo governado por eles. Ortus se prepara para eliminar a Shizu, mas o Noir ressurge das trevas para protegê-la. Com um poder esmagador e sem esforço nenhum, Noir aniquila Ortus e todos os seus subordinados demoníacos. Ele olha para Shizu, garante que não vai machucá-la, retirando-se logo em seguida. No fim das contas, para esconder a podridão do reino, as autoridades espalham a mentira de que Shizu derrotou o demônio prateado após ele ter assassinado o rei, transformando-a em uma lenda local, enquanto o verdadeiro herói e vilão voltava para o vazio. Assim termina a primeira temporada e os OVAs do nosso slime favorito. A história agora caminha para o Walpurgis, onde o acerto de contas com Clayman será inevitável. Mas atenção, eu só vou trazer a segunda temporada aqui pro canal se este vídeo chegar na marca de 1000 likes. Assim que batermos essa meta, eu solto a continuação com o Rimuru humilhando seus inimigos. Se você chegou até este ponto final, comenta like, que eu vou dar um coração no seu comentário, pois você é um dos poucos que acompanha a história de verdade. Não esquece de se inscrever e ativar o sininho para ser o primeiro a saber quando a segunda temporada sair. Sem mais delongas, Rebobina se despede e até a próxima!